Salve, salve, galera! Além do Placar 26 Podcast, com a graça de Deus, mais um podcast aqui para uma resenha da hora gostosa aqui. Quero apresentar o meu grande parceiro, amigo de vida, Aidan Teixeira. Bem-vindo, Aidan. Salve, salve, galera! Pessoal aqui do Além do Placar 26. Hoje temos um convidado muito especial, mas antes disso, vamos apresentar aqui o nosso torcedor convidado. Pode falar aí, Thiago. Nosso torcedor convidado corintiano de hoje é o nosso João Viana. Prazer, Viana, pela sua presença aqui. Bem-vindo ao Além do Placar 26. Boa, Viana. Rapaziada, boa noite, bom dia, não sei que hora que o pessoal vai estar assistindo, né? Boa tarde. Para mim é um prazer imenso, né? Uma satisfação imensa estar participando do podcast de vocês, além do Placar 26. Ainda mais para mim, mais prazer ainda é estar aqui do lado de um monstro sagrado que foi o Fabinho. Eu, como corintiano roxo, hoje eu vim com essa camiseta roxa para mostrar que eu sou um corintiano roxo, quem me conhece sabe. E o Fabinho, ele representou muito bem essa camisa. Muito bem, Fabinho. É o que o corintiano fala. O cara, além de ser muito técnico, né? Muitos gols fora da área, muitos gols importantes. O cara vestiu a camisa, o cara dava carrinho e o corintiano gosta de ver isso aí, né? Então, é uma satisfação muito grande estar participando desse podcast com você, cara. Obrigado. Muito obrigado, Viana. Então, galera, estamos aqui com o corintiano Fabinho de coração. Muito obrigado pela presença. E vamos desdenhar aí, vamos fazer uma resenha gostosa, um papo de botequim. E vamos que vamos, galera. Muito prazer, seja bem-vindo. Se apresente, Fabinho, para todos do Além do Placar. Essa apresentação aí é fácil, né? Fábio Alves Félix, mais conhecido como Fabinho, né? É um prazer estar com o pessoal aqui do Além do Placar 26, né? Resenha boa, resenha de botequim é aquilo que a gente gosta, né? Contar história, trazer umas novidades aí pra vocês se tiver, né, meu? E saudar nosso amigo Viana. É sempre bom estar perto de um torcedor, né, que acompanhou o nosso trabalho. Eu fico muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho, né? Isso é muito, pra mim, é muito gratificante, né? Ser reconhecido nas ruas pelos torcedores, né? Que lembram da minha história, da minha passagem, né? Isso é a certeza, né, meu? De um trabalho bem feito. Então, é isso que nos motiva a caminhar um pouco mais ainda. Maravilha! Fabinho, você que surgiu, foi revelado pelo São Caetano, naquela época, qual era o jogador que você via como referência, que, pô, esse é meu ídolo, eu quero me espelhar nesse cara pra jogar? Cara, assim, eu não tinha um jogador, eu tinha os jogadores, né? Pra quem conhece um pouquinho da minha história, a gente vai contar agora, eu sou um jogador que eu não tive base, né? E o São Caetano praticamente me tirou da várzea aí da rua com 18 anos, né? Então eu cheguei num time do São Caetano que já tinha o Silvio Luiz, que já tinha ali o Nelsinho, o Japinha, né? O próprio Claudecir, o Magrão. Então assim, ó, eu não tinha um jogador de referência, mas eu tinha todos os jogadores do São Caetano como referência, porque todos eles, todos, sem pôr nem tirar, e se eu for falar o nome de todos eu vou acabar esquecendo de alguns aqui, mas todos os jogadores do São Caetano, pelo menos do ciclo que eu vivi ali de 98 até 2000, início de 2001, quando eu saí, todos os jogadores se tornaram uma referência pra mim, porque todos eles me ajudaram demais. Maravilha. E você lembra quem que foi que te tirou da várzea, digamos assim, te trouxe pro São Caetano? Cara, a minha história, assim, ela se dá muito por um professor aqui de São Bernardo, chamado seu Ezequiel Dias, né, da Silva, o famoso tio Zica, né, porque por mim mesmo eu já tinha parado, né, então eu cheguei ali com 17 anos, que eu estudava de manhã, trabalhava numa oficina, né, eu fui funileiro um tempinho aí, aprendiz de funileiro, né, com meu primo Rodinei aqui em São Bernardo, e o tempo que eu tinha pra treinar era à noite, né. À tarde, de sábado, de manhã, eu ia pro SESI fazer atletismo, né? Então, um pouco do meu vigor físico, ele veio do atletismo, que eu cheguei a praticar um pouco, né, meu? E ia jogar na várzea de domingo. Então, assim, cara, é isso que fundamentalizou praticamente a minha chegada até o São Caetano, de chega bem, né? E eu devo muito ao tio Zica, né? E eu lembro que eu participei aqui em São Bernardo, se eu não me engano, dos jogos regionais, né? Um time com Palestra de São Bernardo montou correndo assim, mas com muito jogador de rua, né? Como vocês falam desse papo de botequim, o time do Palestra era muito varziano, sabe? E muito menino novo, com malícia já, né? Porque a gente apanhava muito naquela época, né? E dali saiu uns 3, 4 jogadores, né? E o André Dias, né? Que foi o zagueiro do São Paulo, fez parte desse plantel também. Olha né? só. Um pouco na frente dele, o André ficou ainda, acho que um ano e meio. E assim, cara, eu fui descoberto aqui pelo Batata, né? O finado Batata, que foi um diretor do São Caetano, assim, bem famoso também.
Que da hora. E isso dá de espelho pra meninada hoje, né? Que tem muita gente que fala, pô, já tô ficando velho, não dá mais pro futebol. Você foi um exemplo, se eu não me engano, até mesmo a gente lembra do Cafu, que fala que passou por peneiras e não conseguiu evoluir. Eu acho que isso é muito importante hoje pra molecada, né? Que não tem tempo perdido, né? Lógico, se começar antes, melhor. Mas o importante é não desistir, né, Fabinho? Ah, sempre, né? Pra tudo na vida, né? Eu sempre falo que é a sua fome que te condiciona, é a sua fome que que te motiva, né? O que eu vejo um pouco nesses jovens de hoje, né? Até porque a gente tem um instituto aqui, tem um projeto F8 aqui, é um pouco da falta da fome, né? A gente vê muitos jogadores que sonham, que querem chegar a ser um jogador de futebol, mas não tem a fome, né, necessária, né? Então, a gente torce para que esses atletas voltem até a fome, porque o futebol precisa do jogador vaziano. A gente tem um jogador raiz aí, referência, né, que é o próprio Vini Júnior, o Estevão, sabe, o Rodrigo, talentosíssimo, tem um Hendrick, né, que traz um pouco dessa raiz, são jogadores assim que tem uma qualidade muito acima da média, entre outros também, mas se você pegar o histórico desses jogadores, são jogadores que vieram da rua, do campo de terra, entendeu? Então, tá mudando um pouco aqui em São Bernardo, né? Estão acabando com os campos de terra, mas, cara, a fome, ela precisa estar, entendeu? Mas você acha que essa fome acabou por quê hoje? Cara, eu acho que por N fatores, né, cara? Eu estudei um pouquinho, estudei muito, né? Especialista em formação de base também. Cara, na nossa época a gente tinha bola todo dia, né? E nós tínhamos uma segurança que eles não têm. Então, se nós estivéssemos na escola, era bola. Saía da escola e ia pro campo de terra, bola. À noite nós estávamos numa quadra, bola. Então, a gente ficava com a bola 24 horas por dia, né? E hoje eles não têm isso. Primeiro que eles não têm segurança, né? Pra poder ficar na rua se desenvolvendo como nós tínhamos. Outras coisas também, as quadras das periferias estão vazias, né? Eu lembro muito que na minha época de formação ali, era uma briga, porque cada quadrinha que você ia, tava lotada, né, Vianney? Era aquele negócio, né, cara? 10 minutos, 2 gols, todo mundo queria jogar. Isso. E hoje já não tem mais, né? E hoje eles têm muita distração, cara, como o próprio, esses videogames aí, né, meu? Celular. Ultramoderno, WhatsApp, você entendeu? Então, assim, na nossa época a gente não tinha isso, a gente só tinha a bola, o campo de terra e a fome, né? Então nós não tínhamos distração. Hoje eles têm muita distração e focar é muito difícil, entendeu? Entendi. O momento família agora. Qual a influência do tio Jaime, o Jaiminho, na sua vida? E ele que foi um jogador de São Paulo nos anos 80, ele, como foi nesse período de amadurecimento da carreira? Como que sucedeu a influência dele em relação a você, em relação à família? O que ele te ajudou? Cara, total, né? Eu gosto sempre de frisar o tio Jaime, porque todo mundo fala que o tio Jaime é um dos mais talentosos da família, né? Eu, apesar de ter ido um pouco longe, eu sou um pé de rato. Mas quem fala muito a respeito da minha família, né? Que teve, obviamente, o meu tio Dorival, teve, né, o tio Pilica, que foi muito ultra campeão aí na várzea, né? Lembrado até hoje. Teve meu tio Zé Reis, meu tio Pedro, que jogou muita bola, né? Mas o tio Jaime e o Deivinho, né? Que também jogou pelo São Paulo e infelizmente veio a falecer, né, veio a óbito através de um acidente automobilístico, esses aí carregava toda a técnica, né, tanto que o tio Jaime sempre foi um meia, né, com muita qualidade, drible curto, muito agressivo, né, meu, tecnicamente, né, mais agudo, e o próprio Deivinho também, que já faleceu, fazendo a transição da base pro profissional do Corinthians, né, mas que o primeiro jogador da minha família com passagem por seleção brasileira de base, né, então assim, cara, eles sempre foram os nossos espelhos. Nós não tínhamos a tecnologia, né, tinha pouca televisão, sim, mas a gente via, né, meu, chegar e sair com roupão, com agasalho, né, as histórias, né, e na rua é inevitável você ter essa comparação, né, então é legal porque a gente passeia muito entre as posições, né? Então a gente tinha ali o tio Pilica, que era brabão, um zagueirão, pé duro, dava porrada em todo mundo. Depois veio o tio Pedro, já no meio campo também mais agressivo, né? Eu já venho também nessa questão de marcação, né? E aí você tem o próprio tio Jaime, que é um camisa 10 clássico, né? Deivinho, meia de ligação também. Tem meu irmão que infelizmente não virou jogador de futebol assim, não foi longe, né? Porque meu irmão ficou muito tempo no salão, né? O meu irmão sempre foi muito técnico também, preguiçoso. Todo cara técnico era preguiçoso. Mas meu irmão sempre foi muito técnico, veio do salão, né, cara? Jogou muito tempo na Glazurite, né? Não performou muito, assim, no alto rendimento no futebol. Mas assim, cara, a nossa família sempre transitou muito entre posições e entre nós ali, nós sempre fomos exemplo um do outro, entendeu? Dentro do que a gente
podia nos ajudar ali, sempre um ajudando o outro, sempre um servindo de espelho pro outro. Eu lembro que o Deivinho, que a gente tem essa questão da distância, da idade, né? O tio Jaime ele era muito mais velho, né? O tio Jaime saiu cedo, eu não conseguia acompanhar o tio, mas eu acompanhei um pouco o Davis. Sim. Então, quando o Deivinho saía pra correr, ele vai lá, vamos correr e tal, e a gente colocava ali o saco de lixo na barriga, mesmo sem saber pra que servia, né, cara? Mas a gente sempre se ajudou muito e sempre se inspirou muito, né? O Davis e o tio Jaime sempre foi a nossa maior referência dentro das 4 linhas. E você acha que essa, vamos dizer, entre aspas, sofrência que você passou até ser revelado pelo São Caetano, isso tudo te ajudou como cidadão, te moldou como cidadão, transcender essas barreiras para você chegar onde chegou, com mérito? Cara, assim, tudo, eu acho que cada um de nós aqui, nós temos a nossa estratégia de vida, de continuidade, né, para alcançar os nossos objetivos, né, e eu costumo falar que tudo que eu vivi de adverso na minha vida, ela serviu de combustível para que eu pudesse acompanhar os meus sonhos, né, eu costumo falar que a minha filha Maiara, mais velha, ela foi o meu maior combustível, assim, no finalzinho, para poder ultrapassar essa barreira, porque o Brasil, ele é um celeiro de craques, então, assim, nunca foi fácil, né. Então, a minha mãe já me inspirava muito lá atrás, até porque minha mãe e meu pai se divorciou muito cedo, né? Eu lembro que meu pai se divorciou da minha mãe, eu tinha 12 anos, então eu vi ali minha mãe sozinha, cuidando de 4 filhos, trabalhando em 2 empregos, né? E eu tive que começar a trabalhar muito cedo também, meu primo me abriu as portas da oficina, né? Eu costumo brincar, eu falo, olha, eu sou um aprendiz de funileira aí, né? Sinto um cheiro de catalisador a 10 quilômetros de distância. Mas assim, cara, tudo na minha vida que vinha, aí até hoje, isso eu carrego pra vida, de forma adversa, eu usei pra poder chegar nos meus objetivos. E isso é uma lição que eu procuro passar pros meus filhos, porque os meus filhos não vão sofrer 1/3 do que eu sofri, entendeu? E não é quando a gente fala de sofrimento, de sofrer, não é uma sofrência negativa. Eu falo que é uma sofrência positiva, porque todo sofrimento, ele te traz um aprendizado. Sim. E quando você aplica o aprendizado, você fica mais próximo do seu objetivo, entendeu? Você não costuma recuar para qualquer problema, para qualquer situação adversa, entendeu? Com certeza. E aí, Viana? É o que fortalece, né? Com certeza. As dificuldades, né? Acho que fortalece bastante a pessoa. Eu vou aproveitar o gancho, fazer uma pergunta aqui para você, que você foi descoberto por praticamente um olheiro aos 18 anos. 18. Você sonhava ainda, não ainda, né? Antes disso, você sonhava em ser jogador de futebol. Você teve esse sonho até qual idade, mais ou menos? Ou teve um momento na vida que você, eu acredito que você ama. Eu sou um cara que eu amo jogar bola. Sim. Eu amo jogar bola. Jogo até hoje, graças a Deus. E assim, o meu sonho de ser jogador de futebol terminou ali, praticamente cedo, né? Eu acredito que, do jeito que eu ouvi você falando agora, seus tios, você teve pessoas boas, não só no futebol, né? E como pessoas que te fortaleceu. Eu acho que deve ter sido muito fundamental para você ter virado um jogador profissional, ter essa história linda que você tem. E então, já aproveitando o gancho, né, aquela volta ao mundo, você sonhou em ser jogador de futebol até os 18, você acreditava, ou foi uma coisa que, já tinha desistido, jogava por quê e tal? E a importância da sua família e a porcentagem que eles tiveram para você ter sido um jogador profissional. Cara, assim, eu nunca deixei de sonhar, né? Mas mais do que sonhar, né? Eu costumo falar muito nas minhas palestras, né? Eu tenho o privilégio de atender cerca aí de 1.500, 2.000 crianças da rede pública aí através de palestra, né? Anual. E eu sempre falo para eles que mais do que você sonhar é você se ver, né? E então a gente tava comentando aqui antes de começar o programa, né? Pô, que você é corintiano, quem não é, tal. O meu pai, ele sempre foi um corintiano, assim, de radinho, sabe? Ficava com o radinho ali, ficava escutando na dele, ficava bravo, não gostava muito de ser perturbado. E ele passou um pouco disso pra família, né? E eu lembro que quando eu ia jogar bola na rua com os meus amigos, assim, aí eu me via jogando do lado do Marcelinho, do lado do Viola, né? Que naquela época ali era o nosso maior expoente, né? Quando eu ia brincar no gol, né? Gritava muito o nome do Ronaldo, né? E pra mim é gratificante, porque eu tive a oportunidade de falar pra eles tudo isso, né? Eu falei, olha, eu já fui você um dia, né? Brincando. Nossa, cara. Então, mais do que sonhar, cara, eu sempre me vi
por mais que as coisas ficaram difíceis pra mim, quando eu cheguei ali nos meus 15, 16 anos, né, cara, que eu olhava pra frente, assim, por mais que o meu tio tava performando, meu tio foi pro Benfica de Portugal, pro Inter, né, a gente teve a perca do Davis ali muito cedo, que eram as minhas referências reais. A minha caminhada, ela dependia única e exclusivamente de mim. Então, eu lembro que eu ia pro Madureira aqui, correr sozinho, eu fazia um intervalado sozinho, eu subia os morros do Baeta sozinho, mas assim, me vendo, narrando, falando. Então, isso é uma mania que eu tenho até hoje, né? Eu não só sonho, eu me vejo como se eu já estivesse lá e eu vou trabalhando isso na minha mente, entendeu? Eu costumo falar comigo mesmo, né? Tem vezes que a minha mãe me olha, ela fala, meu, você tá doido? Tá com algum problema? Tá falando sozinho? Não, na verdade é um gatilho mental que eu já fazia isso antes, entendeu? E eu trago pra minha vida até hoje, né? Eu não só sonhava, eu me via e narrava o meu nome como se eu estivesse lá com eles, né? E eu gosto de falar muito da minha família, cara, não só o meu íntimo ali, né, que é mãe e os irmãos, mas eu falo da minha família no geral, porque a minha família sempre sofreu muito unida, todos, e aí eu costumo falar de primos, de primas, de tio, e a gente sempre se ajudou muito, né? Por mais que a gente teve os nossos entreveros aí como família, né? Os arranca-rabo. Faz parte, né? A gente sempre deu um jeito de nos unir cada vez mais e até hoje a gente continua se ajudando, né? Eles me ajudam muito na questão dos institutos, quando a gente tem as ações lá, você vê que eles são os primeiros a chegarem, os últimos a sair. Então, assim, a minha família, de uma forma geral, você entendeu? Sempre foi um condutor para que eu pudesse ir cada vez, sabe? E é muito bonito que eles falam assim, puta, obrigado, né? Dá até embarga a voz assim, porque é uma coisa que isso marca muito para mim. Obrigado por nos permitir realizar o teu sonho, né? Eles sempre estão, porque a gente começou assim e eu acredito que a gente vai até o final da nossa vida assim, você entendeu? E a minha mãe, cara, minha mãe ali, sabe? A minha mãe guiando a casa sozinha, com 4 filhos, 2 empregos, sabe? Eu via pouco a minha mãe às vezes chegando com muita sacola e tal. E o legal é que eu acompanho a minha mãe desde pequeno, né? Que eu lembro que a minha mãe era faxineira de escola. Então eu saía com a minha mãe 4 horas da manhã, chegava no meu colégio, varria lá 12 salas, arrumava briga. Nossa, quando que benção, cara. Varria a sala, arrumava briga quando as crianças jogavam o papel no chão, que eu falava, pô, vai pegar. Vou pegar nada. Falei, você vai pegar, porque senão amanhã quem vai limpar sou eu. Então, assim, legal, cara, eu sempre tive essa referência, né? E eu falo, cara, a importância do que a gente falou da dificuldade. Hoje, cara, não é qualquer problema que me abate, mas eu falo no âmbito geral de família, você entendeu? Pô, nós estamos com um problema, cara, nós vamos embora. As coisas boas, elas são passageiras, como as coisas ruins também. Tá? O segredo é a gente continuar, até porque se a gente olhar o nosso histórico de vida, nós vamos ver lá atrás que a gente já passou um problema semelhante ou um problema diferente que você vai precisar empregar a mesma energia para poder superar. Então, assim, ó, nada é novidade, entendeu? Maravilha. Fabinho, um momento marcante negativamente no futebol brasileiro e triste. 27 de outubro de 2004. A morte do Serginho do São Caetano no São Paulo e Morumbi, São Paulo e São Caetano no Morumbi. Você é um grande parceiro dele, né, conhecido dele, enfim. Essa perda para você em relação ao futebol, em relação à sua vida íntima, sua vida particular, o que representou essa perda para você? Cara, o Serginho, ele foi um pai, não só pra mim, como pra muitos garotos ali do São Caetano que começaram a figurar da base pro profissional, né? Eu lembro que eu chegava cedo, fazia meu treino, aí eu dormia, almoçava ali, né? Quando o treinador falava, vocês vão ficar aí pra treinar à tarde, a gente almoçava no restaurante, voltava pro estádio, dormia um pouquinho, acordava. O Serginho era aquele cara que sempre nos apoiava quando a gente tinha dificuldade, era aquele cara que comprava briga, porque o profissional não quer ficar correndo muito atrás de menino de base, então a gente tomava uns pontapé meio diferente. O Serginho era aquele cara que comprava briga da molecada, entendeu? Era aquele cara que passava na casa dos atletas para levar os meninos de carona pra igreja, né? E eu lembro muito do Serginho que ele falava, né? Cascuda, né? A lembrança que eu tenho de Serginho era as travas da chuteira dele, porque o Serginho era um zagueiro brabo, ele não era maldoso, ele era muito viril. E assim, cara, essa figura de paizão, né? E eu lembro como se fosse hoje, que nós estávamos jogando contra o Criciúma, cara. Acho que foi isso, Corinthians e Criciúma. E a gente tinha dado aí uma arrancada monumental, uma virada assim, que quando o Tite assume, a gente tava quase para entrar na zona de rebaixamento, um time muito novo, e o pessoal acaba dando a notícia no alto-falante, assim, né, meu? A gente massacrando lá o Criciúma, fazendo uma baita de uma partida, e a gente escuta, né? Não é normal você escutar um recado assim com o jogo correndo, né?
E, tipo, a gente meio que fica sem entender, né, meu? Porra, tipo, tá acontecendo, né, meu? Será que a gente ouviu e tal? E aí o Tite o Tite tem esse traço de treinador, ele é muito emotivo, sabe? E aí ele, vamos pro vestiário. Só que ao mesmo tempo que ele pede pra gente ir pro vestiário, ele tá chorando, porque o Tite, ele tinha sido, acho que ele tinha trabalhado com o Serginho no São Caetano, um ano antes. E aí dá um bafafá do caramba, a gente fica sem entender. Mas assim, cara, é uma tristeza muito grande, porque o Serginho sempre foi uma referência de pai, uma referência de liderança, e eu tenho certeza que ele marcou muito a minha vida e a vida de outros atletas que conviveram comigo ali, sabe? Então eu tentei replicar tudo que o Serginho fez com os menores que estavam subindo nessa questão de ajuda, de auxílio, de orientação, entendeu? Essa marca, ela ficou dentro e fora do campo. Tem um pouquinho do Serginho nisso aí. Maravilha. Vamos mudar agora pra alegria agora. Você que é corintiano, sangue no zóio. Quando você recebeu a proposta do Corinthians, como foi o seu íntimo? Como você ficou intimamente e você levou essa notícia de uma possível interesse até o momento ali pelo Corinthians, por você e a família, como que ficou nesse momento? Cara, assim, eu lembro que foi uma mistura de sentimentos, né? Porque eu joguei muito pouco no profissional do São Caetano, assim, a minha primeira passagem, se você for ver, né? Eu acho que eu fiz... Cara, eu vou chutar, assim, que eu não lembro, mas eu acho que não passou de 14 jogos como profissional, eu acho que não foram nem 12. Porque eu lembro que eu já estava treinando com o profissional há 2 anos, eu treinava lá, o time de São Caetano, fantástico, né? Do São Caetano de 2000 eu cheguei pro banco uma vez, que foi o jogo que caiu o alambrado, e, cara, e aí eu a minha estreia foi São Paulo e Corinthians, foi São Caetano e São Paulo no Morumbi, a gente ganha de 2-0, e aí depois a gente pega o Corinthians no Anacleto. E aí eu faço bons jogos, né, no Paulista e na Libertadores, e aí a gente foi eliminado, né, nós não fomos até a final do Paulista, porque foi Corinthians e Botafogo de Ribeirão. E aí eu lembro, cara, que o São Caetano te dá um período de férias, né, antes de começar o Brasileiro, tá, uns 10 dias, assim. E aí eu tô em casa, né, e tava reformando lá o barraco, tal, né, com o pedreiro, curtindo, carregando areia, tal. E aí eu lembro que a secretária me liga, né, ela fala, olha, você precisa vir aqui na sede e tal. E assim, eu já era tratado como um fruto ali, sabe? Todo mundo de São Caetano me cuidava muito, assim, né? Eu lembro da tia Thelma, que cuidava dos meninos da base. E aí eu já ficava pensando, né? Puta, cara, fiz merda. O que será que eu fiz? Eu fiz merda. Porque assim, realmente a minha vida, ela muda quando eu vou pro profissional. Chama do RH. Porque eu ganhava mais... Já dá aquela gelada. Eu ganhava mais de bicho de premiação do que de salário. Caraca. E eu lembro que eu me apresentava assim, né? Eu não queria descer pra jogar, porque o dinheiro ajudava muito. E aí eu descia pra jogar na base, descia brabo pra caramba, né? Eu falei, não, será que eles vão me chamar de volta? Aí eu lembro que o Carlinhos japonês falava, não, ninguém, fica tranquilo, você já tá aqui, já era profissional registrado. E aí eu lembro que a sede do São Caetano era dentro da prefeitura, ali no Chico Mendes, né? Aí eu liguei pra minha mãe, não tinha nem carro ainda. Falei, mãe, olha, eles pediram pra mim ir lá, não sei o que é, tal. Aí eu falei, não, tá bom, vamos lá, tal, né? Mas assim, eu já tinha uma suposição, porque eu e meu irmão, nós sempre fomos muito apegados, né? E nesse tempo que eu volto de São Caetano, eu passo a acompanhar muito meu irmão de perto, porque a gente sempre foi muito colado. Então eu levava meu irmão pra escola, voltava, a gente ia trocando ideia e tal. E aí eu lembro que eu encontrei um amigo nosso chamado Zé Pequeno. Era 7 horas da manhã, o Zé Pequeno já tava mamado. Eita. E aí eu subindo com meu irmão, assim, pra ir pra escola, né? Aí o Zé Pequeno falou, você vai pro Corinthians? Aí eu falei, Zé Pequeno, cala a boca, já tá bêbado. Não, você vai pro Corinthians. Eu falei, não, Zé Pequeno, não é possível, meu. E aí eu fui subindo, né? E ali quem conhece o Baeta ali, na Jacinto Tognato, em frente ao pronto-socorro, que não é mais pronto-socorro, eu acho que é UBS, não sei qual que é essas siglas aí, tinha uma banca, né, e antigamente o jornal ficava no Cavalete, né, e aí eu tô vindo com meu irmão, assim, aí todo mundo, pô, e aí, você vai pro Corinthians, tal, e eu, nossa, né, 7 horas da manhã eu vou pro Corinthians, tal, e a hora que eu passo em frente à banca, assim, tem um jornal, assim, com a minha foto na capa, né, deitado num treino do São Caetano em cima do escudo do Corinthians, né? Pô, pacotão de reforços. Mas até aí ninguém falou nada, né? Eu falei, exposição, vambora. Deixei meu irmão na escola e volto pra ajudar o pedreiro lá pra ser servente. E aí o telefone de casa toca, né? A secretária falou, você precisa aparecer, vem com a sua mãe aqui e tal, né, Eu falei, puta, vem com a minha mãe, né, Fiz alguma merda. Deu problema. E aí minha mãe sai do trabalho, que a minha mãe era merendeira de escola, minha mãe sai do trabalho, a gente pega um táxi, chega lá,
Aí eu chego lá, o Tortorello tá quebrando a sala. O Tortorello era o prefeito, né? Perfeito. Não vai embora! O jogador é meu! E eu e minha mãe sentado, mas, voando uns negócios, uma treta assim, feia, né? Não, ele não vai embora, o jogador é meu! Aí o Batata sai suando assim da sala, né, limpando a testa, assim, que ele andava com lencinho, né? Você pode entrar na minha sala aqui, você me desculpa, tal. Aí eu falo, não, Batata, tá tudo certo, né, meu? Aí ele fala assim, cara, quem que é teu empresário? Aí eu falo assim, minha mãe. Aí ele, não, pô, não pode ser sua mãe. Eu falei, minha mãe, que é minha... Eu tava com o quê? Com 20 anos já. Minha mãe que é minha empresária. Aí ele falou, não, cara, pra onde você vai, não dá pra ser sua mãe, não. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque tem um grupo americano que era a Hicks Mills, né? Fez uma parceira do Corinthians, comprou os seus direitos, né? Se eu não me engano, na época por $2,5 milhões e, cara, seu Saul, que era o dono do clube, aceitou a proposta. O bicho tá pegando, o couro tá comendo, o martelo tá batido, você foi vendido, a gente não tem mais o que fazer e tal. Aí, bom, se quiser a gente pode tentar indicar alguém pra você, mas sua mãe não tem como ir. Só que, nessa hora eu nem sentia minhas pernas, assim, sabe? Parece que você sai, sabe? Deve ser uma emoção. Eu vi ele falando assim, da boca, né? E eu não entendia muito, e ele mexendo na boca. Eu falei, não, tá tudo bem e tal. Aí eu volto no táxi, minha mãe apertando minha mão, e eu não entendia nada ainda. A minha ficha só foi cair mesmo, na real, quando eu encontrei o Marcelinho Carioca no vestiário, que aí eu quase me partei de verdade. Nossa, que aí, da hora, cara. Mas assim, cara, é surreal. Essa influência, se for empresário, né, que era sua mãe até os 20 anos, né, você acha que essa influência de empresário hoje em dia é anos-luz maiores do que antigamente, né? Mas você acha que o poder do empresário em relação ao clube influencia muito em escalações, vamos dizer assim? Você acha que... Cara, o futebol mudou muita coisa, né? Hoje a gente vê clubes aí devendo 40 milhões, 30 milhões para empresário. Se eu falar que já vi, eu vou estar mentindo aqui com vocês, com a audiência de vocês, porque eu nunca vi. Mas, cara, pelo que eu vejo muito da área técnica, né, dessa parte profissional, não influencia. Tem treinador que não gosta nem de ter contato, tem treinador que não gosta nem de falar. O empresário, ele é necessário, você entendeu? Porque ele acaba blindando o jogador, o empresário que trabalha direitinho, e no Brasil nós temos muito. O empresário, ele vai atrás de oportunidade. Tem empresário que realmente cuida da carreira do jogador, né? E eu fui muito feliz que eu lembro que o Batata me indicou o Gilmar Rinaldi, né? A gente trabalhou por 5 anos junto, e foi um dos caras que eu mais aprendi, assim, sabe, Gilmar Brabão, pá, foi um dos caras que eu mais aprendi no futebol, porque o Gilmar, ele tava muito preparado para exercer esse cargo, né? Então, assim, cara, eu acho que quando o atleta, ele é assessorado por um empresário bom, e que trabalha para ele, porque o agente, ele ganha, o empresário, ele cresce, o atleta, ele cresce, ele tem a cabeça boa para poder desenvolver o seu trabalho, entendeu? Quando você chegou, viu o Marcelinho Carioca, bambiou as pernas. Qual foi o primeiro clássico que você disputou e qual foi a sensação de disputar o primeiro clássico? E onde foi? Cara, meu primeiro clássico foi no Morumbi, Corinthians e Palmeiras, 4-1 pro Corinthians, gol olímpico, acho que do Renato Abreu, se eu não me engano, foi olímpico? Eu acho que foi. Cara, o time do Corinthians era muito novo, né, porque o Vanderlei, ele sempre foi muito à frente do seu tempo, muito fora da curva, e o Vanderlei sempre pegou os destaques mesmo dos times do interior, né, então eu vim do São Caetano, o Doni, o Leandro, o Ratinho veio do Botafogo, o Renato veio do Guarani, tinha outras peças também ali, mas meu primeiro clássico mesmo foi Corinthians e Palmeiras, no Morumbi, né, e eu, nossa, tava já... embora foi um clássico quarta-feira, 4 horas da tarde, não tava lotado assim, mas foi um jogo assim, diferente, sabe? O dia a dia do clube, ele muda, né? Quando tem um clássico desse peso, assim, entendeu? Repetindo a do Thiago do São Caetano, eu vou falar do Corinthians pra você. Teve algum jogador do Corinthians que você leva ali como referência pra você quando você chegou? Cara, todos também. Porque, cara, o Corinthians, os jogadores mais experientes, e no meu caso, cara, Vampeta, eu convivi pouco com o Marcelinho, né? Apesar de ter sido meu ídolo, assim, na infância, de ver, de acompanhar muito, eu cheguei lá, ele tava meio que numa briga com o Ricardinho, com o Vanderlei Luxemburgo, né? E ele acabou saindo ali com essa situação que ele teve. Mas, assim,
Cara, o Vampeta me ajudou muito, o Scheid me ajudou muito, cara, o Dida me ajudou muito, cara, o Rogério, cara, o Rogério era sensacional, assim, o jogador, o Rogério era completo, cara, o Rogério jogava na lateral, jogava de volante, então, assim, as referências do Corinthians, e eu falo não só pra mim, porque você chega ali, cara, é muito complicado você vestir aquela camisa e... sabe, e você colocar pra fora tudo que você faz num clube de menor expressão, entendeu? E eu já cheguei no Corinthians titular, que eu tenho um recorte que vão perguntar, eu lembro que a gente ia fazer um jogo, eu acho, na Sul-Americana, né, vão perguntar pro Vanderlei, pô, qual que é a escalação? Ah, Fabinho mais 10. E assim, o Corinthians até me atrapalhou um pouco no início, porque o Corinthians mexia muito comigo, né? A grandeza do Corinthians, a torcida do Corinthians, então eu era muito afobado para devolver tudo aquilo que eu recebia, né? Às vezes até passava um pouquinho do ponto no excesso, né? Mas todos eles me ajudaram demais. E era um Corinthians estrelado, né? Como você falou. Outra coisa, com muito menino, né, cara? Que eu lembro que tinha o Everton, tinha o Clebão, Rodrigo Pontes, cara, o Gil, sabe? Era um time muito... Também, Jô? O Jô é depois, né? ainda. O Jô é 2003, ali pra 2004, né? O Jô é um dos atletas mais novos. O Jô e o Betão, né? Que estrearam aí com 17 anos. Mas, cara, assim, a gente tinha as nossas referências, mas, cara, era 70% do time era muito moleque, cara. E moleque, assim, formado. Alguns formados dentro do Corinthians, outros já cascudo de fora, entendeu? E todo mundo ali brigando pelo seu espaço. Os treinos era coisa linda, meu. O pau cantava. Era emocionante. Na sua passagem do Corinthians, assim, qual que foi o melhor treinador que você Cara, teve? todos, porque eles têm característica diferente, né? Se você pegar o Vanderlei, cara, estressado, como eu falo pra você, muito além, assim, do tempo dele, né? Meu, de ver, de estratégia, do tratar, né? Só que o Vanderlei é muito difícil o dia a dia com ele, né? O Vanderlei era 280 na veia. Né, aí teve o Parreira, tetracampeão mundial, com uma outra filosofia de trabalho, mais educado, que é um cara que não fala palavrão, mas te chama de mano, você não entende muito, sabe, essa cultura. E aí eu tive o Geninho também, que Sabia foi... xingar, né? Com clássico. Eu tive o Geninho também, que um cara vitorioso, sensacional, né, tive o Tite, que já vem nessa linha também, tática diferente, né, mais paizão, mais pro lado da psicologia, né, cara, mano, então eles vão te ensinando ali, cara, o que fazer, o que não fazer, né, e pra mim o Corinthians cheguei muito novo, então tudo era um aprendizado, sabe, você tá sempre aprendendo, o importante quando você chega em qualquer lugar, seja também no mundo esportivo, no corporativo, é você aprender com quem tem pra te dar, e todos eles tinham, né, então eu tava ali como uma bucha, eu tava aprendendo a todo tempo. Na sua carreira, qual jogador que é um amigão mesmo, que ele fala, esse é parceiro, esse você chama pra jogar PlayStation junto, e qual camarada que, não vou dizer que é inimigo, enfim, longe disso, mas qual jogador assim que você não tem assim, muita, se não vê mais, não faz questão? Não, cara, eu sou um cara eu sou muito fácil de lidar, cara, eu tenho meu limite, né, que eu peço pra que não ultrapasse, mas assim, cara, o meu parceiro de PlayStation é o Renato Abreu, inclusive eu falei com ele ontem, tá morando nos Estados Unidos, né, eu costumo falar que ele não é mais corintiano, que ele virou o Urubu Rei, né, ídolo da torcida do Flamengo, realizou um sonho do amigão meu ontem ali, que era um flamenguista, né, que trabalha comigo, meu sócio Fernando, queria mandar um abraço pro meu sócio, pô, tudo lá no escritório é Flamengo. Eu falei, cara, tá meio estranho isso aqui, hein? Mas o Renato era o cara que a gente concentrou junto 5 anos, que eu batia nele no PlayStation, ele ficava bravo, o Renato gostava da novela, né, o PlayStation tinha que parar pro Renato assistir a novela. Ô, louco. O Renato era noveleiro. Esse é bastidor. O Renato era noveleiro, o Renato gostava das novelas. E, cara, o futebol, ele te agrega, né? A gente fala que o jogador de futebol, ele tem a sua linguagem própria e o seu mundo próprio. Então, assim, cara, você não tem essa questão de inimigo, eu não falo, porque em um determinado momento, você vai encontrar esse cara. Né? Então, assim, hoje a gente tem um instituto aqui, estamos sempre fazendo trabalhos, né, jogos festivos, às vezes a gente tinha aquela questão dos jogos solidários. Então, assim, cara, a gente às vezes tinha as ferpas, tinha as pancadas que a gente dava dentro do campo, mas ficava ali. E eu até brincava com os caras, às vezes os caras estavam se pegando lá, se xingando, dando tapa um no outro. Eu falei, cara, que legal, hein? Vocês brigam aqui, daqui a pouco vocês estão todos tomando cerveja ali fora. Então, assim, ó, eu, exclusivamente, particularmente, não. Eu não tenho nenhum ex-atleta assim que eu não goste, entendeu? Eu sempre tive a humildade, assim, cara, de
de entender ou de sentir quando eu passasse ou quando eu passava do ponto, eu ia lá depois, pô, cara, me desculpa, me perdoa, tal, não sei do que, e a gente acabava deixando dentro do campo isso aí. Maravilha. Pro Fabinho, no DVD, vamos dizer assim, qual o título marcante mesmo da carreira? Aquele que foi suado e tal, aquele que vem à cabeça. Ah, cara, é que Corinthians, cara, eu ganhei muito, eu acho que a Copa do Brasil, cara, porque, ó, do Corinthians eu tenho Rio São Paulo, eu sou bi da Copa do Brasil, acho que tri paulista, é isso? Ou bipaulista. Então, assim, cara, eu lembro dos meus títulos com muito afinco, porque, cara, eu me entreguei muito, sabe? Aquele vice-campeonato brasileiro que a gente perdeu pro Santos do Robinho também foi algo que doeu e incomoda um pouco até hoje pelo time que a gente tinha. Mas, assim, cara, eu acho que a Copa do Brasil, cara, foi, por ser a segunda, assim, do clube, eu acho que foi, sabe, sensacional, assim. Eu ia lembrar disso daí. Contra o Santos, você fez parte, então, da derrota do Corinthians. Aquilo abalou muito o vestiário do Corinthians, porque eu lembro que o Corinthians chegou bem confiante pra jogar e o time do Santos era repleto de meninos, né? O Diego, o Robinho, eu acho que o Elano, o Renato, era um timaço Paulo também. Almeida, Fábio Costa, Léo, é isso, Preto na lateral. Cara, assim, ó, uma coisa boa com aquele elenco do Corinthians, né? De todo, que o jogador do futebol ele tem que entender o seguinte, cara, que a vitória você tem que curtir ela por um curto período e a derrota é a mesma coisa, porque você já tem logo o seguido. E a gente tem esses jogadores que eram referência, né, meu? Pô, Dida, Vampeta, cara, nessa final era o Doni, mas a gente tinha ali o Vampeta, tinha o Ricardinho, cara, era cara que, meu, vamos, ganhou, foi festa, perdeu, levanta a cabeça, porque nós sempre tivemos a consciência que nós sempre demos o nosso melhor, né? E assim, cara, alguém tem que ganhar. Né, o Santos, se você for ver, foi uma campanha mágica, histórica, porque o Santos classificou em 8º, bateu no São Paulo que foi primeiro, e aí ele veio eliminando, cresceu na hora certa. Então, assim, eu sempre me recuperei muito rápido assim das derrotas, porque no futebol você não tem tempo para ficar remoendo, ficar lamentando. Cara, passou, é entender o que deu errado e melhorar para que isso não volte a acontecer. Maravilha. Quando surgiu a primeira oportunidade para você jogar no exterior, como foi a sensação de ir conhecer uma nova cultura? Como que foi no âmbito familiar de, né? Pô, gente, agora a gente vai sair do território brasileiro, agora... Cara, assim, foi muito difícil, foi muito estranho pra mim, porque eu achava que eu ia renovar meu contrato com o Corinthians, né? Que eu já tava ali 4 anos como titular absoluto, como referência, e aí eu lembro que, cara, a Hicks Mills, ela tinha tentado me levar pro Cruzeiro em 2003, foi uma briga lá com os americanos, que eu não queria ir e tal. E aí acaba a parceria com o Corinthians, né? Eles detinham lá os meus direitos, né? E eu falei, cara, não tem esse negócio de direito, não. Acabou meu contrato, passe é meu. Naquela época era passe ainda. Acabou meu contrato, passe é meu. E o Corinthians, ele tava olhando a MSI, que tava chegando em 2005, né? Com o Tevez, com o Mascherano, tudo, né? E aí eu lembro que o clube não me procurou. Pô, cara, o clube não me procurou, não colocou uma proposta de renovação na mesa, né? E eu não entendia muito. Eu falei, caramba, eu tinha recusado uma proposta de um time russo, que pra mim nem existia futebol na Rússia naquela época, assim, né, cara? Mas por causa do quê? Da informação, né? Não tinha informação. Sim. E aí eu lembro que o Gilmar chega e ele fala, cara, tem um japonês aí e ele quer almoçar com você. Aí eu falei, não quero saber de japonês, não, o ano foi difícil pra caramba, né, meu? E eu quero descansar, cara, eu quero curtir, quero aproveitar um pouco, descansar. Aí ele falou, não, vamos só jantar com ele, assim, pra gente conhecer. E o Gilmar já tinha jogado no Cerezo Osaka, né? E aí eu tive um jantar com o Satoshi, fiquei com muita vergonha, né? Porque eu me apresentei pra ele sem nada, sem uma camisa, não tinha nada, nenhum chaveiro pra dar pro japonês, né, meu? E ele chegou lá cheio de sacola, com kit. Aí ele me deu um... Cara, eu lembro até hoje, cara, ele me deu um mascote. Foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com essas coisas, né? Mais marketing, assim. Ele me deu um mascote do clube, que era um lobo, assim, bonitão, né, meu? Todo com a roupa rosa. Me deu um livro com a história da cidade de Osaka, me deu chaveiro, me deu a camisa do time, assim, né? Me deu de presente, me deu um doce japonês, assim, e eu, mó vergonha, conquistar, né? Mesmo. Aí eu falei, cara... Só faltou levar o contrato, né? Aí eu peguei e falei, cara, amanhã eu entrego isso aí, amanhã, mano, eu assino uma camisa, dou pra ele, porque eu fiquei realmente me sentindo mal, né? Porque o japonês, ele recebe bem, ele culturalmente é...
E aí o Gilmar falou, cara, ó, eu joguei lá, a cidade é maravilhosa, né? A empresa americana tá saindo e ele tá pedindo um valor que o clube tá disposto a pagar. Aí eu peguei e falei, Gilmar, cara, não quero ir. Ele falou, você não vai se arrepender. Aí eu lembro que eu ligo pro Marcelo Ramos, que o Marcelo Ramos tinha jogado no Sanfrecce, Hiroshima. Aí eu falo, Marcelo, tudo bem? Ah, tudo bem, tá, Marcelo, eu tô com essa situação. Falou, vai agora, vai de olho fechado, né, meu? E eu solteiro, falei, sozinho. E foi uma aventura, assim, cara, fantástica, porque eu tive muita dificuldade de adaptação e eu passei praticamente, assim, 365 dias sozinho, que eu lembro que o meu pai foi um pouco, meu pai ficou 2 meses, né, eu lembro que eu levei um primo meu, ficou 2 meses também, agora o resto do ano foi sozinho, sofrendo, eu já era magro, emagreci pra caramba, mas foi, assim, um dos maiores aprendizados da minha vida, assim, cara, sabe? Foi top. E a torcida japonesa, como que é? Cobre igual a torcida do Corinthians? Cara, eu lembro que eu saí nessa época, o Gil também saiu, e eu lembro que eu conversava com o Gil, né? Porque o japonês, ele fazia os pacotes lá, ó, você vai ter salário, mas o negócio é o seguinte, ó, você tem $1.000 aí por cada gol que você fizer, você tem $2.000 se você fazer 5 jogos seguidos, então eles iam ganhando a gente assim. Aí eu lembro que eu fui pro Cerezo Osaka e o Gil foi pro Verde. E eu lembro que esse ano o time do Gil caiu, o Gil nervoso, eu não consigo ganhar um bicho e tal. E essa torcida, eu tô caindo, eles estão me dando presente. Então, assim, ó, é muito diferente em relação a tudo, em relação à educação, em relação ao acolhimento, sabe? O japonês, cara, a cobrança deles deve ser com uma educação. Não, cara, não na tem. Próxima vez, vê se joga um pouco melhor. Tá? Gambater, né? Tipo, tudo pra eles é o gambater, né? Diferente da gente, né? Que a gente fala, pô, boa sorte, né? A deles é gambater, né? Dê o seu melhor. Então, talvez o resultado não venha, mas o melhor nosso foi dado. Você entendeu? E, cara, pra mim foi, assim, sensacional. Eu lembro que eu dividi o MVP esse ano com o Araújo, né, cara, jogando no meio. Pra mim foi difícil também, porque eu tive a minha primeira cirurgia de joelho e superar isso sozinho. Cara, tem muita história. Foi na época que você tava lá? Foi na época que eu tava lá, cara. Eu tive a primeira lesão de menisco, um frio danado. E eu lembro que eu tinha feito a pré-temporada e eu olhava os japoneses, assim, uma qualidade técnica absurda, né, meu? Falei, rapaz, eu acho que eu tô no lugar certo, né, meu? Os caras chapando, pedalando, dando bicicleta. Eu falei, rapaz, essa japonesada tá pra frente. Mas aí chegava no jogo uma outra realidade, né? Uma outra referência. E um futebol que precisou, na verdade, eu acho que o treinador, o japonês que trabalhou comigo lá, ele foi fantástico, né? Porque ele precisou adaptar o time que ele montou ao meu estilo. E eu conversei com ele algumas vezes, eu falei, ó, eu preciso ter a bola no meu pé. Porque no Corinthians eu sempre fui um termômetro de acelerar jogo, de segurar jogo. E lá ele saía no goleiro, o goleiro no zagueiro e dava um bico pra frente. Pá! E aquela correria, e japonês corre, cara, você não tem noção. Então eu falei, cara, não, eu não vou conseguir assim. Então a bola tem que passar no meu pé. E o japonês, ele tem essa questão, a experiência, ela faz diferença, sabe? Então o meu capitão, ele jogou a Copa do Mundo de 2002, eu fui pra lá em 2005, ele jogou a Copa do Mundo de 2002, hoje ele é o presidente lá do clube. E, cara, uma bagagem assim sensacional de ter feito estágio no São Paulo e falar um pouco português. O meu atacante, cara, tomava um saque danado, ele chegava assim, ó, mas era um cara com experiência de Premier League, porque ele jogou no Bolton. Então você dava a bola nele, meu, que ele descia de porrada nos outros japoneses lá e fazia gol, que era o Aki. O meu zagueiro, pô, o Yanagi, que era um velhinho, você olhava pra ele assim, cara, ele parecia um velhinho assim, cara, mas, cara, saía jogando, não tinha estatura, mas tinha uma impulsão absurda. Então, assim, a gente tinha um equilíbrio em todas as posições. E só ressaltando aqui que naquela época, 99% dos times da J-League One tinha 3 brasileiros em cada time. E os 3 brasileiros que foram comigo foram sensacionais, que foi o Bruno Quadros, que arrumou a cozinha do Cerezo, era o Zé, que jogava na esquerda, que jogou no São Caetano, o Zé Carlos, jogou no Corinthians um pouquinho comigo, foi de lateral esquerdo, ali do meio pra frente, né, meu? E a gente tinha essa malícia já de ter jogador japonês vivido, com experiência, entendeu? Então a gente conseguiu arrumar o time e a gente perdeu o título na última rodada, assim, mas foi uma coisa sensacional. Você acha que quando você chegou lá, assim, chegou como estrela do time, ou não? Não, eles não me conheciam. Hoje eles me chamam de Super Fabinho. Super Fabinho! Super Fabinho! Batia na panela. Mas por quê, cara? Porque eles não tinham... Eu lembro que o Fabrício foi pra lá depois de mim.
E o Fabrício falava assim, cara, nós tivemos a reunião que a gente faz com o árbitro, né, antes de começar o torneio, né? O Fabrício jogou comigo no Corinthians, depois jogou no Júbilo. Aí eu falei, é mesmo, bruxo? E aí? Ele falou, cara, era impressionante, só aparecia seus lances, dando carrinho, brigando, empurrando. E tipo assim, cara, eu não queria ir pra lá, eu lembro, porque eu tinha aquele negócio de que eu preciso ir pra Europa, eu preciso ir pra Europa, eu preciso ir pra Europa. Quando eu fui pro Japão, era um outro mundo. Eu falei, cara, eu tô muito longe, eu tô longe de seleção. Cara, tá, beleza, você tem $1, você tem um dinheiro, mas eu tô longe. Cara, meu, aí eu machuquei o joelho, vim pra casa, vim escoltado, que o japonês sabia que eu não queria ficar. Aí eu fiz a cirurgia de joelho. Aí eu lembro que a minha mãe tava me olhando, tava na casa da minha mãe no sofá assim. A minha passagem no Japão, ela divide o antes e depois da minha mãe, né? Minha mãe é crente, pastora de igreja. E aí eu tava na casa da minha mãe lá com o joelho enfaixado, o japonês me ligando quando que eu queria voltar. E eu falava pro Dr. Joaquim Grava, não deixa eu voltar, doutor, meu joelho tá inchado, não deixa eu voltar. E aí a minha mãe tava me olhando assim. E eu não queria voltar realmente, porque eu tinha proposta praticamente de quase todo o time do Brasil. E aí minha mãe vai lá no quarto, ela senta na cama, assim, perto da minha perna, ela fala, meu, deixa eu te falar, a nossa família, a gente não tem muita coisa, mas o que a gente tem de mais valioso é a nossa palavra. Você não deu sua palavra? Eu falei, dei. Ela pegou e falou assim, você não assinou o contrato? Eu falei, assinei. Ela falou, então você volta pra lá e cumpre. Aí depois desse dia, no outro dia, aí eu liguei, eu lembro que o japonês ficava, e aí, Fafá? Eles me chamavam, Fafá, e aí, Fafá? Aí, ô, Satoshi, não, tá doendo ainda, tá inchado, e eu fazendo cera pra voltar. Que eu queria me recuperar aqui. Aí ele, pô, Fafá. Aí eu falei, não, Satoshi, não dá. E depois que eu tive essa conversa com a minha mãe, cara, eu liguei pra ele e falei, ó, pode marcar a passagem que eu tô voltando. E aí, depois que eu tava lá, eu falei, cara, e agora? Vou me recuperar com o japonês. Pô, lascou, né, meu? Só que eu tava no lugar certo, tava com o Kubo-san, que fisioterapeuta fantástico, me deu várias duras, porque você precisa dobrar o joelho, né, cara? Uma hora, fazer a extensão, né, total e voltar. E eu lembro que um dia ele chamou um intérprete assim, cara, e ele falava lá, eu não entendia nada. Aí ele falou, ó, fala pra ele que se ele não confiar no meu trabalho, eu não vou conseguir recuperar ele. E eu me recuperei assim, em menos de 40 dias eu tava jogando. E tem essa referência, né, do antes da conversa da minha mãe, porque o japonês não me entendia, ficava aquele chutão pra frente, eu correndo pra tudo quanto é lado. E tem depois da conversa da minha mãe, que aí, com todo respeito, aí eu viro um demônio, dava porrada em todo mundo, mas na bola, né, eu era muito viril, eu não era desleal. Aí eu lembro que eu tava tão emburrado assim, cara, que os 3 brasileiros, e aí? Aí eu cumprimentava os caras e ficava lá pra entrar no vestiário, não falava com ninguém. Aí o Zé, meu, você tá muito ranzinza. Eu falei, Zé, você tá aí com a sua família, eu tô sozinho. E aí depois eu começo realmente a viver o país. Enquanto eu fiquei ligado no Brasil, tinha dia que eu virava à noite pra poder, porque é 24 horas, né, pra poder falar com a minha família aqui. Enquanto eu tava muito ligado aqui, eu não conseguia viver, eu não conseguia performar. E a hora que eu viro a chave, cara, aí eu comecei a sair sozinho. Começou a gostar. Aí eu pedi pro intérprete escrever escreve aí, ó, eu quero ir nesse lugar. Aí ele escrevia. E escreve aqui, esse aqui é o endereço da minha casa pra mim voltar. Aí eu parava o táxi na rua, dava o papelzinho. Aí o cara, aí eu ia embora, pagava. Aí na hora que eu queria voltar, eu dava o papelzinho. Aí eu voltava pra casa. Depois eu aprendi a andar de trem, porque é tudo Nihongo, né? Não tinha inglês ainda. Depois que colocaram. Mas depois que eu comecei a viver o país, aí eu comecei a performar, assim, de verdade. Tanto que eles queriam que eu casasse lá com uma japonesa pra poder pegar a cidadania mais rápido. Eu falei, cara, eu tô só passando. Vamos ver o Tô que de Deus tem passagem. o que Deus tem pra nós aí, entendeu? Mas era reconhecido na rua. Chegou a ficar... Era uma coisa muito legal, porque, que nem eu te falei, a gente teve 12 vitórias seguidas, né? E o clube, quando eu olhei assim pra ir, era 14º, 13º. Eu falei, não vou não. Esse time aí tá brigando pra não cair. Então, cara, o japonês não tinha preto. Eu lembro que uma vez a criancinha lá me chamou de macaco dentro do... Ô, louco. Mas assim, eles não têm maldade, você entendeu? Eu ia no mercado, eu gostava de ir no mercado e a mãe tava com a criança num canguru nas costas, né? Aí ele tava me olhando assim, né? Aí ele apontou assim, né? Acho que ele falou, mamãe, Saru. Aí eu fiquei, Saru, né, meu? E a mãe grudou ele, deu um puxão no braço dele assim. Eita, Aí eu cheguei pro intérprete no outro dia, eu falei, ô Gandhi, o que é Saru? Aí ele, Nani? É o quê? Eu falei, Saru, o que é? Aí ele falou, por quê? Eu falei, o que é, meu? Ele falou, é macaco. Eu falei, tá explicado. E assim, lá eu morava num conjunto, né? Eu deixava meu carro
tipo 1 quilômetro longe da minha casa. Então eu ia lá, tinha aquelas garagens subterrâneas, eu tinha que deixar meu carro lá fora, vinha andando. Depois que a gente começou a performar, era 1-0, 2-1, 3-2, que a gente foi fazendo muito sucesso, cara, era muito fácil você reconhecer um negão no Japão. E aí onde eu ia passando, o pessoal da peixaria dava um peixe, o outro dava uma flor, e às vezes eu não entendia, aí a mulher dando um presente, aí eu ligava pro intérprete, falei, ela tá falando negócio aqui, não tô entendendo. Aí, não, pega, que é presente. Então assim, cara, é muito top. E eu lembro que depois da metade da temporada, eles colocaram um banner assim da minha cara, de uns 10 metros, sabe? Nossa. Eles tiraram uma foto, eu tenho essa foto até hoje, cara, muito bonita. Depois eu mando pra vocês, assim. E esse lado da minha cara, assim, do meu rosto não aparecia, né? Era só esse lado, assim, com a roupa do clube, e era bem grandão, assim, né? E aí eles escreveram em rosa, assim, né? Super volante, né? Eles falavam super volante. Então, assim, cara, o reconhecimento lá, cara, é... Tanto que inauguraram o CT novo, aí tem a cadeira que eu comi lá o ano inteiro, né? Que a referência pra ele dos ídolos dele são bem visíveis pros mais novos, né? Então o pessoal tira foto, manda, fala, aí sua cadeira tá aí com seu nome e tal. É o que eu falo, cara, é isso que marca a gente, que é a certeza de um trabalho bem feito, entendeu? Poxa. A gente vive numa época de Copa do Mundo. O Fabinho, no auge, sonhou disputar uma Copa do Mundo? Ah, mesmo sem estar no auge, na várzea, né? Acho que todo mundo sonha, todo mundo que gosta do futebol, é o que eu falo. Por mais que vocês, vou usar vocês de referência, né? Por mais que vocês não viraram ou não se tornaram jogadores de futebol ou não quiseram, todo mundo se tornou em estar na seleção de vestir aquela camisa, entendeu? Eu no auge, eu sem estar no auge, eu trabalhei muito para estar lá. É óbvio que a gente vê hoje essas questões de contrato da Nike, que tem aqui uma quantidade X de jogadores, isso entristece um pouco, você entendeu? E a gente até entende, talvez, por que eu não fui, né? Porque eu concorria com o Emerson, com o Vampeta, com outros níveis de atleta, né, cara? Mas eu sonhei sim, acompanhei, torço até hoje. Jogou pela seleção, né? Cara, eu não tive essa oportunidade, né? Mas sempre figurei na lista, né? Porque vai uma lista lá dos 30 ou dos 40 que fica à disposição do treinador. Em amistoso. Nem amistoso. Ah, é? Não, nem amistoso. O Fabinho Prime jogaria hoje na seleção brasileira? Cara, Cara, não é puxando saco não, mano. Jogaria. eu vou falar uma coisa assim pra vocês. Eu sou um cara... Aquela barriga do Casemiro, acho que entrega. eu sou Pelo um amor cara... de Deus, mano. Eu sou um cara que eu não gosto de falar... Eu não gosto de falar assim de mim, sabe? Porque... eu gosto que os outros falem, porque vocês avaliaram o meu trabalho, vocês viram e vocês têm uma forma de comparar. Hoje eu sou um torcedor, né? Eu gosto do Casemiro, eu entendo o papel dele de liderança, de referência pro treinador, né? E eu vejo que a briga lá é muito feia, porque você tem Casemiro, olha a partida que o Bruno Guimarães fez, a última agora, né? A gente tem o menino do Botafogo, eu sempre esqueço o nome dele, o volante que era do Palmeiras, que tá pedindo passagem. Pô, o Danilo joga demais. Então, assim, O cara... Fabinho também. O Fabinho ali... Pô, o Fabinho, que é do jeitinho dele, né? Você vê, é um cara que... pra mídia, o Fabinho não aparece muito, mas o Fabinho é o que faz o jogo sujo, cara. É o cara que faz... Que Pra dá mim, ele segurança. jogava muito bem no Liverpool. Você entendeu? Então é assim, é um cara que não aparece, mas a eficiência dele vem em primeiro lugar. E às vezes, cara, a pessoa que não consegue ter essa leitura de futebol não consegue enxergar. Entendeu? Então eu deixo pra vocês aí falar se eu cabia ou não. O Fabinho, Seu currículo, ele entrega, mano. Isso é bom. O currículo dele entrega, daria tranquilo. Cara, é bom. De boa. o Fabinho tem gabarito pra responder. Tem curso de técnico, Tem. foi auxiliar de Santo André, Inter de Limeira. Fábio Carille, pô. Eu já tive o teste de fogo. Eu fui com o Carille, eu fui tricampeão paulista e campeão brasileiro. O Carille, o cara que pavimentou minha estrada e que me deu tudo de conhecimento. Você tava no aí. Corinthians, então, quando goleou meu São Paulo, então? Ixi. Com reserva lá no... Olha, eu Na passei arena. lá, bicho. Tem história. Fabinho, treinador, concorda com a seleção, com os jogadores que foi convocado? E se não concorda, qual jogador não levaria da lista? Cara, assim, aquela música antiga já fala, né? Que na torcida são 1 milhão de treinadores. Eu concordo com os jogadores que foram, entendeu? Acredito que tem alguns que poderia ter ido, né? Principalmente a nível aqui de Brasil. E talvez eu poderia ter um outro tipo de escalação. E isso a gente só percebe quando não vai bem, quando não vence ou quando empata, como foi o primeiro jogo, né? Que o Brasil, eu acho, sentiu
um pouco, né? Mas eu concordo com os jogadores que foram, lamento a ausência do Rodrigo, do Estevão. Eu acho que essa próxima geração nossa, ela tá fantástica, sabe? O Magalhães vindo aí, pedindo passagem, arrumando a cozinha. Então, assim, cara, eu concordo com todos que estão lá. Fabinho treinador. Depois com o corte do Wesley e o Estevão, que ele deu testemunho na igreja dele, né, que ele frequenta, que a contusão não tinha contusão. Por que você acha que o Ancelotti não levou o Estevão? Porque ele estava figurando, né, nos últimos amistosos, até sendo peça-chave em gols, em jogadas, e ele preferiu o Ederson do Atalanta. Então, assim, ó, é o que eu falo, nós temos que tomar cuidado com a informação, né? Porque, assim, ó, o que eu vi do Estevão é que ele tinha realmente sofrido a lesão, inclusive ele dá um testemunho como se fosse um milagre, né? A cura dele, né? E qualquer treinador, cara, quer ir pra uma guerra que é a Copa do Mundo, cara, com os canhão que tem. E eu acho que essa questão da escolha, né, principalmente de montagem de elenco, ela vai muito do critério do treinador. Porque nós, como torcedores e amantes do futebol, a gente só pode supor. Nós trabalhamos com muita suposição de conversa, por que o Neymar não volta, o que tem, por que levou. Mas eu tenho certeza que o Ancelotti, na cabeça dele, ele tem um plano. Inclusive até para convocação do próprio Ederson, né? Por mais que a gente vislumbre ali um arroz com feijão, ele que vive o dia a dia, sabe, que entende, que sabe porque o jogador que não tá performando, ele com certeza levou o que a gente tem de melhor, né? E é assim, as nossas escolhas, elas são individuais, né? Sim, e o Fabinho levaria o Estevão e o Ederson? Mano, eu levaria o Estevão, queria levar o Rodrigo, quem não quer? Mas no lugar do Wesley, o Fabinho levaria o... Então, Estevão ou Ederson? então, assim, ó, o que a gente tem que pensar é o problema do Neymar, certo? A Copa do Mundo, nós temos que levar um jogador pronto. O Estevão, ele parou para fazer o tratamento e aí ele deixa de treinar e ele dá como se fosse um milagre, e eu acredito em milagre. E a gente já tem esse problema com o Neymar, de ter que dar ritmo pro Neymar com a Copa andando, o Neymar sentiu muito isso, essa falta de ritmo. Então você vai levar mais um jogador que você vai precisar dar ritmo, ou você vai trazer um jogador que já tá adaptado ao futebol europeu, que já tá com confiança. A jogar no clube dele, no Chelsea? Não, tá de férias. Já tá de férias. Mas assim, ele tá no final de recuperação. Então, mas essa competitividade que o Ancelotti tanto fala tal, e o Neymar, né, tava nessa joga não joga, ele foi convocado mais pelos patrocinadores do que pelo próprio futebol? Eu acho que ele foi convocado por duas situações que para mim são primordial, pelo seu talento, que esse é um dos maiores talentos indiscutíveis que a gente tem, e pela referência que o Neymar é. Porque vamos voltar lá atrás, em 94, o Ronaldo, fenômeno, ele vai com 18 anos, por merecimento, certo? 94. Em 98 eu não lembro quem foi esse novinho que foi já para fazer esse debut, mas em 2002 a gente tem o Kaká, que ele vai nessa situação, você entendeu? Então, assim, o Neymar, ele vai pelo talento e ele vai também um pouco para aliviar essa pressão da seleção pela experiência. Ficou muito nítido pra gente que a estreia o Brasil sentiu, e a gente sabe, cara, que os caras que tá lá, tem punch pra bater em todo mundo, pra chegar até na final. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele foi pela qualidade técnica que ele tem e, cara, e por essa condição dele, cara, de ser uma referência dentro da seleção brasileira. Você mencionou 2002, Ronaldinho, Rivaldo, Sim, tá Ronaldo. doido. Transportando 2002 para 2026, se tivesse aquela seleção, o Neymar iria hoje? Se tivesse aqueles jogadores timbrados. Com o histórico dele? Iria. Mesmo com aqueles jogadores? Mesmo com aqueles jogadores. Iria. Porque o Neymar com 18, 19 anos, o Neymar já... E aí eu falo pra você, é treinador. Porque vamos supor que você vai levar o Neymar pro banco. Você vai ter uma briga como treinador, certo? Quem que você tinha no banco? Você tinha Luizão, que era referência, era monstro. Você tinha o Ricardinho, que era monstro. Você tinha o Edilson. Você tinha tanto cara ali, meu. Você vai ter que fazer o próprio Kaká. É o que eu falo pra você, é a escolha de Sofia. Você acredita que isso se assemelha mais ou menos com a convocação do Daniel Alves em a última Copa? Porque foi mais ou menos igual, né? Cara, nós precisamos, gente, dessa referência, sabe? Por mais que você tenha ali jogadores que já tá acostumado com grandes jogos, com grande centro, cara, até os 10 minutos do primeiro tempo, só você tá sentindo, cara, eu fiz aí, eu acho que um pouco mais de 400 partidas, não me lembro, assim, não me recordo, mas, cara, o frio na barriga, ele sempre vai existir, pode ser o jogador que for.
Entendeu? Então, essas referências são importantes. E a gente tem essa referência que eu costumo falar, né? Que é a nível de exposição. A gente tem a referência por esforço, né? O próprio Alisson. É um puta de um cara experiente, mas você vê que ele é geladão, ele é frio. O Alisson, ele é uma referência por esforço, né? Você vê o Guimarães, não fala muito, uma referência por esforço. E assim vai, meu. Eu acredito que deve ter tido uma conversa. Eu acho que, pra mim, é o primordial pela convocação do Neymar, é a conversa dos médicos de confiança do Lancelotti e do que trabalha com o Neymar. Porque se os médicos responsáveis por ele pegam e falam, olha, os caras não iam ser desonestos. Querendo ou não, é a Copa do Mundo. Ó, ele tem 15 dias, a lesão é essa, tá aqui, 15 dias ele tá zerado. O currículo, o histórico, porra, mano. Eu levaria tranquilo. E outra coisa, ó, o Neymar ele é gênio. O Neymar é um cara que, diferente de nós, meros mortais, e de muitos que tem um alto nível ali dentro, o Neymar ele não precisa de 90 minutos para decidir uma partida, né? É óbvio que se você tem o Neymar 90 minutos no auge físico, caramba, nós estamos tranquilos. Mas é um cara que, cara, você piscou, ele deixa alguém na cara do gol. É um cara que não treme pra bater um pênalti decisivo se precisar. Então, assim, meu, é isso. Fabinho, você que é um cara formado técnico, né? Sim. Experiência no futebol, tudo. Eu, como um cara que apaixonado por futebol, gosto de assistir um jogo e tal, minha leiguice no assunto, eu vejo que o Brasil tá faltando meio de campo. A maioria dos meios de campo bom no futebol brasileiro, a maioria ou é argentino, ou é uruguai, é cara de fora. E hoje reflete na seleção. Não tenho, tipo assim, não tenho nada contra Paquetá e tal, sabe? Não convocaria ele. Mas ali pra mim é o reflexo da falta de meio de campo. Antes nós tinha aí Alex, que jogou. Mano, Alex jogou no Djalminha. Pelo amor de Deus, aquele cara jogava demais. E Djalminha, era Ronaldinho sobrava. A sua colocação, cara, você foi muito feliz agora, e isso remete muito à nossa formação, né? Já tem um tempo que alguns intelectuais do futebol falam que o nosso futebol tá matando os 10, certo? O último 10 que o Corinthians teve, com uma característica de 10 mesmo, foi o Douglas. Que era aquele cara que, cara, ele abria a mão de um gol, igual o Jadson, pra dar um passe. Também. O Jadson também. Frio, habilidosíssimo. Cara, sensacional. E eu acho que faltou um pouco pra gente isso. Eu tava conversando com os amigos italianos esses dias, e aí eu fui falar da seleção italiana, né? Que é a quarta Copa que eles não vão. Cara. Aí ele, não, pelo amor de Deus, não fala isso, não quero falar, não quero. Mas se você for ver, a Itália, ela precisa passar por uma reformulação profunda, né? Que nem a Alemanha teve depois que... E eu falo isso porque isso foi pauta de estudo lá da CBF Academy, né? Eles falam que depois que a Alemanha perdeu pro Brasil, em 2002, eles pararam o futebol argentino e eles fizeram uma reestruturação do futebol, né? Da federação... Eles pararam o futebol alemão. Eles pararam a referência do futebol alemão, né? Eles pararam a seleção e entenderam que eles precisavam reestruturar. Certo? E aí eles trouxeram os clubes, trouxeram lá os intelectuais, os caras que estudaram e fizeram uma reformulação. Territorialmente, em time europeu, isso é possível. Por quê? Porque territorialmente eles são muito menor que o Brasil. Eu tive um professor holandês, também na CBF Academy, que eles falaram que eles tentavam replicar a forma como nós se desenvolvíamos. Então, na Holanda, eles começaram a construir campos de terra, quadrinhas de futebol de salão. Só acredito que isso é muito DNA também, né? E eu acho que depois do 7-1, né? Nós tínhamos que parar o nosso futebol e fazer uma reformulação geral. Cara, isso pra tudo. Porque isso remete muito à nossa formação. Nós não temos mais esse nível, esse tipo de 10, que é o cara cerebral, que a bola não queima, que é o cara de último passe, que é o cara que quer a bola, que troca o gol por um passe. Nós não temos mais. Eu costumo falar que o último que eu joguei foi o Douglas e o último que eu vi jogar é o Jadson.
que é o cara da bola parada, que é o cara que chama a bola quando tá. A seleção não tem. E esse cara não é o Paquetá. Porque pra mim o Paquetá ele é mais um segundo volante do que um próprio meio armador. Nós não temos um 10. Nós ficamos sem 10, tanto é que o Vini Júnior, alguns jogos, ficou com a 10, mas ele não é um 10, né? Não, longe de ser. Muito bom jogador e tudo, mas não é o 10 que Clássico. brasileiros já ficamos mal acostumados de ter 10 de muita qualidade. Você acha que é um assunto assim que eu não... Né, tem coisa que nós é um podcast que vai aparecer no Brasil todo, então nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala para não acusar nada, mas bem assim, bem pela superfície assim, eu acredito que desde do catado ali, a corrupção, desde do primeiro contato com a criança. Porque, cara, nós vemos na várzea aí, na minha quebrada mesmo, Tamarutaca, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho aí, um minutinho. Um abraço a todo mundo, eu amo a Tamarutaca. Assim, ali na minha quebrada, cara, muito moleque bom de bola, que eu acho que se tivesse tido não é só a questão, é que nem você falou, né, pra você, graças a Deus, ter virado um jogador e ser quem você foi, não depende só de descolar um empresário e tal. Mais de 90% foi a sua fé, o seu acreditar, sua mãe, sua família e tal. Mas você acredita que isso, aquele primeiro contato, porque querendo ou não, tem aquele, não, me dá tanto que eu acredito que tenha, tá? Deixa eu corrigir aqui, eu acredito que tem aquele, olha, me dá aí sei quantos contos que eu vou colocar seu moleque pra jogar, sendo que o fulano ali da quebrada é aquele que se colocasse, acreditasse, investir, ele ia ser um 10. Você acredita que é ali da raiz do negócio? Aproveitando o gancho do Viana, Fabinho, você que é treinador gabaritado, você acredita que a forma tática usada hoje em dia no futebol faz com que mime o camisa 10 clássico? Cara, é um conjunto de fatores, né? E Viana, remetendo aí, respondendo um pouco a sua pergunta inicial, acho que a gente pode falar de uma forma respeitosamente, até porque é a tua opinião, né? E a opinião de todos ainda, nós temos a opinião e a gente precisa colocar de uma forma educada. Eu costumo falar que tem muitos mitos no futebol, né? Eu escuto muita coisa aí, e de verdade, eu sou um varziano, né? Eu saí com 18 anos pro São Caetano, campeão da várzea. Encerrei minha carreira no Corinthians e voltei para jogar no Nacional da Vila Vivaldi, campeão da várzea, de especial, de Uniligas. E assim, cara, eu vi jogadores assim, cara, com uma qualidade absurda. Eu falava, gente, isso era uma pergunta que eu me fazia, como é que esse cara não virou? E aí eu volto um pouco lá atrás, cara, não é uma crítica, é uma observação, tá? Eu acho que as prefeituras precisam melhorar o nível do desenvolvimento das escolinhas, né? Nós temos que estar ali na frente dos times de futebol. E aí eu tô dando um pitaco aqui, tá? São Bernardo, Santo André, São Caetano não tem, Mauá, Diadema. Por que o Fabinho virou jogador de futebol? E por que o Fabinho foi tão bom? Porque o meu treinador, ele era sensacional. O André Dias, se você pegar a várzea de São Bernardo, saiu o Fabinho, saiu o Deivinho, saiu o Jaiminho, saiu o Testa, saiu o Wilson Júnior. Eu vou mais longe, saiu o Gabigol, saiu o Ilcinho. Pera aí que eu vou mais longe. Saiu, acho que Gustavo Neri, entendeu? Porque no Madureira a gente tinha, eu vou falar de São Bernardo, no Madureira a gente tinha o seu Ezequiel, a gente tinha o seu Rossi, a gente tinha o seu Babi, a gente tinha o Benê, a gente tinha o Liu. Esses professores eram amantes de futebol e eram professores de futebol. Eles não eram político, não tinha cargo político. Então, assim, o que eu sinto falta hoje, vendo os trabalhos das escolinhas, eu acompanho a Taça das Favelas, porque eu gosto dessa área do desenvolvimento. Tem muito treinador de categoria de base que pede pra mim indicação de atleta. Pô, você não tem um meia assim? Esses dias pediram pra mim um goleiro de 16 anos com 1,91 m. Falei, rapaz, vocês estão exigentes, hein? e a gente acaba conhecendo todos os formadores, né? Hoje, cara, o que nós temos? Nós temos supostos treinadores que não conhecem muito do que estão fazendo. E esses treinadores que estão lá na ponta da lança, e eu converso muito isso com o secretário de esporte do Fran aqui de São Bernardo, queria até mandar um abraço pro nosso querido prefeito aí, Marcelo Lima, pro Fran, pros caras, gente boa, João Paulo, parceiraço, monstro, Ferreirinha.
que nós temos que olhar para quem está na ponta da lança desenvolvendo essas crianças, certo? E aí eu gosto de falar com propriedade, né? Porque antigamente eu tinha dificuldade na escola, né? Agora não, né? Os caras falam, pô, você é treinador, mas eu tenho licença C, que é a categoria, licença para o desenvolvimento da criança, do adolescente, licença B, categoria de base, licença A, treinador de futebol, licença Pro de treinador de futebol internacional, fui para a Universidade de Southampton estudar análise de desempenho, ter o curso da Federação Francesa de Futebol. Então assim, cara, olhando para nossa formação hoje, nós temos que olhar para quem está na ponta da lança, que é quem desenvolve. Aí eu recebo muito pai que fala assim, nossa, meu filho tá fazendo treino profissional, mas meu filho não performa. Aí, então, peraí, se seu filho tá fazendo treino profissional com 12 anos, teu filho tá errado. Então, talvez o professor lá, que tá precisando ganhar o seu pãozinho, na ânsia de vender um produto, ele acaba fazendo coisas que não é para ser feito, você entendeu? A nossa briga dentro do futebol hoje, né, que eles falam que é o trabalho analítico, o trabalho de repetição. Mas o Fabinho fazia muito gol de média longa distância. A gente chegava a brigar muito, eu e o Renato, a gente brigava muito ali com o Jairo, o Leal, com o Parreira, porque a gente queria ficar chutando, e eles com medo da gente machucar, e a gente queria chutar. Na base hoje é um pouco condenável essa questão do trabalho analítico, né? Você não vê, né? Quando eu passei na base do Corinthians, já estava começando ali a guardialização do futebol, né? Ele se preocupava muito com a tática, né? Cara, você não ensina tática para jogador sub-10, sub-11, sub-12, sub-13. Você ensina as posições. E dentro do elenco que você tem, você começa a ver quem tem mais aptidão. Porque se você pegar uma criança de 10 até 12 anos, se você perguntar para ele o que é ser, ele quer ser atacante. Eu quero ser atacante, mas não tem cacoete de atacante. Pô, você quer ser atacante? Mas você é zagueiro, você é lateral. Então você ensina a posição. E aí, junto com esse ensinar, você traz o desenvolvimento, que é a repetição. Eu fui assistir a Taça das Favelas, sub-15, se eu não me engano, sub-17, eu fiquei horrorizado. Porque eu vi atletas, e aí eu chego para um amigo meu, eu falo assim, cara, eu gosto sempre de ser avaliado pelos outros. Não é possível que quando a gente estava na formação, que a gente tinha rua, nós éramos tão bons assim. Porque eu vi jovens que não conseguem cabecear com 16 anos, que é preocupante, que não conseguem fazer um passe com 16 anos. Eu vi muito excesso de gíria, e isso para mim é um pouco perigoso, porque você está trazendo o que eles estão expostos ali dentro da comunidade para dentro do campo, né? Principalmente na cobrança. Então assim, cara, a gente tem que olhar para quem tá desenvolvendo aqui. O professor lá da escolinha tá dando o quê? Como que ele tá desenvolvendo? Eu falo pra todo mundo, eu lembro que na minha época era bolinha de borracha. Quando eu quero matar os menininhos da F8, eu falo, dá bolinha de borracha. Quem peteca bolinha de borracha, peteca qualquer coisa. Eu lembro que tinha forca, você lembra da forca? Que era aquele ferrão alto lá em cima, que você vinha correndo, igual mostra o Cristiano Ronaldo saltando pra cabecear. Ali eles aprendem o gesto técnico, ali eles aprendem como cabecear. E nas categorias de base, devido a todo mundo estar correndo por títulos, eles estão deixando de deformar. Talvez isso não tenha o 10. E aí eu falo que eu vi um pouco esse problema lá no Corinthians, né? Eu via o jogador que chegava no Corinthians com 11 anos, quando chegava no sub-20 lá, o Osmar falava, ó, pra mim não serve. Pode contratar um outro de outra equipe. Só que o jogador, o clube ficou gastando isso. Então o clube investiu nele do 11, 12, 13, 15, 17 e no 20 ele não prestava. Então hoje nós temos que olhar para quem está na ponta da lança, nós precisamos ter treinadores de futebol, se puder ser licenciado, e a gente tem um curso da Citrefesp, que é o do sindicato, que é fantástico, os cursos da Citrefesp, o curso de monitor de futebol, e os treinadores de futebol precisam estar interessados em desenvolver o seu atleta. Né? Hoje que a gente vê também, ninguém quer desenvolver ninguém. A gente vê que todo mundo quer pegar um time pronto, botar a camisa e voar. Mas se tá ali, a gente sofreu muito isso lá na F5, que é um projeto que a gente tinha aqui em São Bernardo, que virou F8. A gente tá desenvolvendo um atleta ali, 3 anos, o jogador chegava com a gente com 9 anos, e aí chegava no sub-12 e aparecia um aventureiro lá, não, que eu peguei a camisa. Eu falei, não, cara, vai desenvolver seus atletas. Então hoje assim, hoje o que a gente vê muito é que eles não querem desenvolver, de criar o atleta raiz. E eu não quero saber se ele vai ser um jogador de futebol ou não. Eu vou ensinar o futebol do jeito que deve ser ensinado. E aí Deus traça o caminho dele junto com a fome para ele virar o que ele precisa virar. O
Futebol hoje, Fabinho, roubando o que eles falaram, que era a pergunta que eu ia fazer, eles já falaram, né? Mas um pouco da sua, um pouco da dele, mas eu vou perguntar pro Fabinho como treinador. A parte que hoje eu percebo que, não só no Brasil, mas mundialmente, o volante tá saindo para armar o jogo. Sim. A maioria que eu vejo faz essa performance. E perde o camisa 10, não só no Brasil, mas mundialmente os jogadores que são de volante estão fazendo muita função, fazendo bem até. A gente pode pegar o próprio Barcelona aí, que é o mais craque, era o Iniesta, era o Xavi e era o Busquets que gerava, e eles não eram 10 de ofício, eles eram jogadores mais centralizados no meio campo. Eu percebo que aconteceu isso no futebol e também a questão do drible. Hoje nós não temos aqui no Campeonato Brasileiro jogadores que driblam. Acho que o Palmeiras tinha o Estevão que fazia. Sim. São Paulo mesmo, acho que faz uns anos que não tem um jogador que dribla. O Corinthians hoje tem um ou outro. O que aconteceu? Você como treinador, que você pode dizer isso daí? Morreu onde? Onde foi que começou a iniciar isso? Foi com o Barcelona do Guardiola? Não, é que a gente parou, é o que eu falo, nós somos a única nação que matamos os nossos heróis, certo? Você falou assim, o volante hoje saiu para armar o jogo. Os nossos volantes sempre armou o jogo. Eu vou voltar lá atrás com você. Falcão sempre armou o jogo. Sim. O Gerson sempre armou o jogo. É que a gente tem essa mudança muito radical da imprensa esportiva, certo? E não é uma crítica, é uma constatação. Você tem youtubers falando de futebol e infelizmente hoje o que algumas pessoas falam é lei. E às vezes não sente, por exemplo, eu não me sinto apto para dar uma palestra para uma turma de medicina, porque eu nunca estudei medicina, entendeu? E nem sempre aquilo que eu vejo é aquilo que realmente acontece, certo? Eu lembro que por eu vim do atletismo, quando eu cheguei no Corinthians e eu chegar muito perto da área, eu fazia muita infiltração como homem surpresa lateral, eles falaram que eu era um volante moderno. E eu só tava colocando um tempero a mais naquilo que já tinha. Você entendeu? Então a gente sempre teve volante que armou, nós sempre tivemos camisa 10, fantástico, e ele citou aqui alguns. O problema nosso é que a gente matou a nossa essência, e isso eu falo pra você de constatar, né? Como é que eu vou desmerecer um Tele Santana? Como é que eu vou desmerecer um Parreira? Como é que eu vou desmerecer um Zagallo? Como é que eu vou desmerecer um Felipão? Como é que eu vou desmerecer um Vanderlei Luxemburgo? Nós matamos os nossos heróis. Eu não posso chegar para um Vanderlei Luxemburgo, por mais que ele tá hoje aí com seus 60, e falar, você não serve mais pro futebol. Não tem como. E a gente, infelizmente, faz isso. E aí, a gente matou tudo que a gente tinha de melhor, que foi o que você falou. O que a gente tinha? A técnica, a individualidade, o 1 para 1. Hoje, você não tem mais tanto ex-atleta na categoria de base. Certo? Que é o cara que vai ajustar o seu corpo, que é o cara que vai ajustar você, encaixar bem o seu pé na bola, você fazer um cabeceio, que é um cara que vai ajustar você a passar, faz assim que fica. Nós não temos mais. E infelizmente dentro do futebol você tem aquela briga do letrado com o ex-atleta, do cara que estudou muito, do cara que jogou. E eu acredito muito que esses dois mundos podem coexistir de uma forma perfeita. O problema é que a gente está sempre olhando para a grama do vizinho, que é a Europa, né? Mas é o treinador português, mas é não sei quem. Você entendeu? Nós temos que reconhecer todo mundo sem criticar e matar os nossos. Porque a gente olha a grama do vizinho até entender que a grama do vizinho ela é de plástico. Você entendeu? Fabinho, isso faz muito sentido, porque esses técnicos que você está citando, foi os caras que deram pisa no Mundial, nos mundiais que os times brasileiros ganharam em time europeu. Então, quer dizer, aquela coisa que é o treino entrega, o currículo também entrega, o histórico entrega. Os caras são muito campeão. Eu escuto uma coisa, Viana, desculpa te cortar, que me dói muito, cara. Eu trabalhei com o Pintado. O Pintado foi campeão mundial com São Paulo, campeão da Libertadores, cara. E o Pintado, ele sabe muita bola, muita bola. Eu trabalhei com o Fábio Carilli, trabalhei com o Pintado, cara, trabalhei com muita gente boa, mas o Pintado, cara, eu escutei uma coisa uma vez que me machucou muito, que a gente trabalhou com analista, né, de desempenho, analista de mercado, que ele é fora da curva de inteligente. Eu não vou falar o nome dele para expor, porque ele tá trabalhando aí. E aí ele fala, professor, o seu só não vai mais grande porque você não fala bonito, você não tem um tatiquês. Você entendeu? Então assim, na frente das câmeras, o que ele falar não vai agradar, ele não vai falar bonito. Mas, cara, na montagem do elenco, na condução, cara, e na formação, conhecimento.
Você entende? Então, assim, o problema, cara, é que nós estamos matando. A gente tá sempre olhando com todo respeito ao Abel, com todo respeito aos treinadores estrangeiros que passaram com o Brasil. Quantos estrangeiros passaram? Só o Abel teve sucesso. Fala um outro pra mim. Teve o Jorge Jesus. Teve o Jorge Jesus, mas o Flamengo do Jorge Jesus a gente enfrentou lá no Corinthians. Ele tinha 9 jogadores de seleção, era outra coisa. E a gente não pode desmerecer o trabalho técnico do Jorge Jesus. Tem que estar assim na história, tem que ser uma referência. Mas quantos passaram? Poucos vingaram. O problema é que você vê o futebol brasileiro, você vê que o clube é o carro e o treinador é o motorista, certo? Então, se fura o pneu, eles trocam o motorista. E quando você participa de uma montagem de elenco, quando você participa de uma montagem de elenco, quando você participa de um trabalho que você está competindo com mais 14 times que tá montando seu elenco, você vê que o treinador, ele só vai trabalhar aquilo que você tá dando. Vou dar um exemplo para você agora. Mandaram o Renato Gaúcho do Vasco embora, certo? Vão trazer um outro treinador, se possível estrangeiro. O que vai mudar? Nada. Porque quem que joga? Dá Cara, eu vou resumir aqui. O que vai mudar vai ser a dívida do Vasco, que vai aumentar por causa uma coisa que eu da penso multa. muito sobre isso, certo? O Guardiola, ele é um cara fora da curva, certo? Ele é um cara que venceu muito. E a gente não pode apagar isso dele. Só que se ele entendesse que ele fosse a solução para tantos problemas, ele não gastava bilhões em contratação. Você entendeu? Aí. Quanto mais material humano você tem, mais arma você tem para trabalhar. E aí, se eu gosto muito do Tele Santana, eu assisti muitas entrevistas do Tele. Tem uma entrevista do Tele Santana, cara, que ele fala isso num programa Roda Viva. Ele fala, cara, não adianta eu pensar no treino, não adianta eu montar um treino se o material que eu tenho humano na mão, se eles não têm um cognitivo à altura para poder executar da forma que eu quero. Então, cara, tá muito simples e muito fácil. Hoje a gente tem um problema no Brasil que é estrutural, é financeiro, é SAF, mas a culpa sempre é de quem? É do treinador. E não é. Quando as pessoas começaram a falar muito do treinador, o treinador correu para ir para fora, ver o que tava dando, o treinador foi para a CBF Academy, e a CBF Academy não deixa nada a desejar de uma licença da UEFA, de uma licença da Conmebol, mas o que você vê lá fora, você vê uma reserva de mercado muito grande. Na Ásia, na Europa, tem treinador estrangeiro na Argentina? Não tem, né? O nome disso é reserva de mercado. E a gente, infelizmente, a gente tá muito aberto, pensando em copiar tudo que é dos outros, e aí nisso a gente tá matando nosso futebol. Remete ao que eu tô falando da reestruturação. Por que a gente não tem mais tanto? E o Brasil ainda é o país que mais forma talentos, é o país ainda que mais vende jovens. Mas isso eu falei pro italiano, mesmo vendendo essa quantidade, você tem que ver o montante que fica fora do funil. Você falou jogadores. O Fabinho pensou agenciar ou ser empresário de jogadores? Cara, o meu irmão é empresário de jogador. Eu gosto de trabalhar esse lado do jogador de desenvolvimento. Eu não tenho paciência. Não é que eu não tenho paciência, que às vezes, talvez eu possa falar coisas que o jogador não está disposto a ouvir. Eu não consigo ficar alisando, entendeu? Você tem o perfil de treinador mesmo. Você entendeu? É porque eu conheço a realidade, Sim. certo? Se você não fizer isso, você não vai, né? Que nem eu te falei, a gente recebe ligações, né? O treinador, ele liga um pro outro, pô, você não consegue indicar? Você não sabe quem que tem? Pô, eu sei, eu conheço os trabalhos, essa aqui é a melhor escolinha que tem em São Bernardo, vai nesse cara que ele vai te ajudar, entendeu? Mas, cara, a gente não... Ele usou mais. a palavra que eu queria mencionar, desenvolvimento. É isso. Fabinho, Neymar é um dos maiores referências dos últimos anos do Brasil. Fabinho, se fosse Neymar, teria saído do Barcelona? Se fosse eu, cara, Pensando em carreira, virar protagonista do Paris ganhando milhões. cara, eu iria. Porque eu vou falar uma situação pra você. E isso eu vivi não ganhando milhões, né? Eu tive 2 passagens no Corinthians. E eu tive no Corinthians de 2000 e finalzinho de 2001 até 2000 e início de 2005. E eu volto em 2008. Quando o Corinthians estava na 2ª divisão, ninguém queria voltar. E eu saí no final de 2009. Eu já não aguentava mais a pressão, a cobrança. E eu tava vindo da Europa, que você jogava uma vez na semana, mamãozinho com açúcar, quarta e domingo, e aí me chega o Ronaldo Fenômeno, que toda vez você vai viajar, o aeroporto tá lotado, aquela agarração, entendeu? E tem jogador, cara, que é movido a desafios, sabe? Eu acho que o Neymar, ele recebeu, eu teria ido, com certeza. futebol é gol. Qual gol marcou a carreira do Fabinho? Rapaz, eu fiz bastante, hein?
Eu sou um volante zagueiro lateral com 50 gols na carreira. Cara, mas eu acho que eu tenho 2 gols que pra mim são 3. São fantásticos. Corinthians e Vasco, Canindé, Rio São Paulo. Atlético Paranaense foi? Ou Paraná? Eu acho que Atlético Paranaense e Corinthians na Arena Baixada, tudo de fora da área. E Santos e o antigo Et Jundiaí aqui, Campeonato Paulista de 2006. É tudo gol assim que pra mim foram os mais bonitos. Você mencionou o Santos, foi o Luxemburgo que mexeu os pauzinhos pra te trazer da... Não, ele me ligou pessoalmente. Ele me ligou. E eu lembro que eu tava no Japão. A sensação é que... eu tava no Japão com o japonês com a proposta de renovação, e aí eu tinha sido convocado pela liga e meu salário não ia mudar nada. Eu tinha acabado de perder uma proposta do Lyon da França, que o japonês não quis me negociar pro Lyon, e lá você tem o prazo para você se transferir. E aí eu tava pensando o que eu ia fazer, ele me liga. E aí, picolé de asfalto? Falei, porra, fala, professor, quer ser campeão? Tô montando um time aqui pra ser campeão, hein? Aí eu falei, é mesmo? Mas quem que você tem aí? Ele, você quer que eu comece por onde? Eu falei, por onde você quiser. Aí ele falou, meu goleiro, Fábio Costa. Falei, pô, é bom o goleiro. Ele falou, na lateral direita eu posso pôr você. Na zaga eu tenho Mansur e... Luiz Alberto, que jogou no Fluminense. Na lateral esquerda eu tenho Clebão. Falei, boa. No meio campo eu tenho Maldonado, Cleber Santana e Rodrigo Tabata. Falei, bom time, hein? Ele falou, no ataque eu tenho Reinaldo, Léo Lima, Magno. É só você escolher onde você quer jogar, meu filho. Falei, tô indo agora. E fui embora. Eu tenho essa relação, assim, sabe, cara, com os caras. É muito... Você vê, assim, é muito top. É muito... O Fabinho, desenvolvedor de jogador. Me explique, por que hoje nós temos poucos batedores de falta? Cara, é prática. É só você pegar. É isso. É só não é desenvolvido hoje? Cara, isso é de categoria de base. Cara, o problema é o seguinte, é o que eu falo, é a modernização do futebol. Eu posso modernizar o futebol sem perder a minha essência do futebol. Se você pegar o Marcelinho falando, eu ficava ali vendo o Zico. E depois que o Zico saía, eu ficava batendo. Certo? O Marcelinho não pode voltar pra categoria de base do Corinthians só pra ensinar os meninos a bater na bola? O problema é que hoje você tem o raio de um fisiologista. Que eu ia perguntar. Que você tá dando treino, ele tá com o GPS na mão, entendeu? E, cara, e hoje também vai muito do interesse do jogador, sabe? A falta, cara, todo o talento que você tem, cara, ele é treinável. Aquilo que você mais desenvolve é aquilo que você vai mais ter de característica. Então você não vê tanta procura, mesmo na várzea. Olha aí na várzea, olha nas escolinhas de futebol. É que quando você tá na escolinha de futebol, engana um pouco, por quê? Porque você chuta pra cima, o goleiro é baixo, ele não chega. Mas quando você começa a chegar já no 13 e no 15, você já precisa começar a ter alguns traços. Isso é desenvolvido onde? Escolinha. Quem que percebe? É o treinador. Ó, você bate melhor, vai ali. Você vai fazer 30 faltas pra mim por semana, vai aprendendo, vai pegando a batida. Quando essas pessoas somem daqui, cara, vai faltar aqui. Porque até pra chegar aqui, esses aqui tem que estar num nível já um pouquinho diferente, entendeu? Isso é onde? Formação. Ô Fabinho, Copa do Mundo, você acredita no hexacampeão no Hexa? E se não acredita, qual ou quais seleções você acha que tem o poder de chegar? Cara, eu acredito muito no Hexa do Brasil. Eu acredito que esse jogo já deu uma sensação diferente, sabe? Assim, uma leveza, jogadores mais tranquilos. E, cara, eu acredito muito que o Brasil pode surpreender. E eu tô vendo uma situação nova, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tô vendo que a gente voltou a estar mais apaixonado por essa questão de Copa do Mundo. O pessoal, as redes sociais deixam isso muito latente, sabe? Todo mundo curtindo, todo mundo correndo pra casa pra acompanhar a seleção. Pintando a rua, sabe? Né? Eu acho que a gente voltou a ter esse espírito que une nós brasileiros em meio a tantas dificuldades. E, cara, assim, eu tenho visto outras seleções, né? A gente sabe que tem lá as eleições europeias, né? Os jogadores que estão em grandes centros, que se prepararam mais que o Brasil, e a gente tem que ressaltar um pouco o trabalho do Mister, que foi pouco tempo à frente, mas eu acho que a gente tem qualidade para incomodar, cara, sabe? Eu sempre acredito, cara, que o Brasil, ele é favorito, que essa pode falar o que for, os portugueses podem ser melhor, os treinadores europeus melhor, mas foi os treinador brasileiro que colocou essas 5 estrelas no peito da seleção brasileira.
E isso ninguém tira da gente. Essa camisa, ela mete medo e ela é respeitada, velho. E você acredita que a força das seleções europeias se dá muito pela naturalização de jogadores também, por causa Com da certeza. território... Com certeza. Esses dias eu vi até uma matéria do cara falando que se os jogadores africanos que têm dupla nacionalidade, que estão nas seleções europeias por escolhas, se eles fossem obrigados a jogar pela seleção do seu país de origem, né, não de nascença, mas de origem, né, dos pais, as seleções africanas seriam favoritas para tudo. Apesar que eles tiveram desenvolvimento quando foram para essas seleções, né? Sim. Isso daí que influenciou muito no... Porque nas seleções africanas também tem jogador bom, mas você vê que eles não conseguem se desenvolver igual os seus europeus, né? Sim. Francês, né, no caso, né? A Itália, que você comentou, acho que tem um problema, uma das poucas seleções, tirando que eu me lembro do Balotelli, né? São poucos que eles fizeram esse tipo de trabalho, né? Mas o que olha, vai lá procura lá no YouTube, depois eu vou ver até se eu mando pra vocês, que agora eles estavam questionando o Roberto Baggio. Porque o Roberto Baggio, ele escreveu um manuscrito de 900 páginas. Caraca. Por que a seleção italiana, ela tinha se estagnado com aquele modelo de jogo, que nem o Japão. O Zico é um ídolo no Japão, por quê? O Japão entendeu que ele encheu, né? Foi uma espécie invasora ao jogador de futebol brasileiro e ele desenvolveu o jogador japonês. Com malícia, com qualidade, com tudo. Eles aprendem. Depois do Zico foi outra coisa, né? Não, com certeza. O Japão não existia, já não era. Você entendeu? E é o que eu falo pra você, cara. É isso. A Itália precisa se reestruturar. Naturalizar jogadores, obviamente. Bem rapidinho, você falou, né, nós falando de paixão, realmente, que nem no começo você falou que você era fã do Marcelinho e do Viola. Eu sou de 81, então quando eu virei corintiano, o Corinthians não tinha nenhum brasileiro. Então eu lembro do brasileiro de 90, algumas coisas que eu tinha 9 anos. E depois o Viola, pra mim, foi meu primeiro ídolo. Mas foi ali que o Neto, mas pra mim era o Viola mesmo. Eu gosto do Neto, que é um fazedor de gol, né? Sim, e foi quando o Viola foi convocado em 94, eu chorei. Eu não tenho vergonha de falar, eu chorei. Então, Tem mais um corintiano aí. Cara, eu falei, cara, você chorou também? Não, tem o Paulo Sérgio, pô. Ah, sim, mas sabe, aquele, tipo, e hoje, né, eu vi a paixão que voltou do brasileiro. Hoje nós temos a internet, né, e você vê várias crianças chorando na convocação do Neymar, e aí eu me lembrei assim, fala, mano, puta, não tem nem como falar nada que eu chorei na convocação do Viola, né. Aí depois que ele foi jogar no Palmeiras e tal, foi ali que eu falei, mano, não tem esse negócio de, sabe? Mas foi bem bacana, cara. A seleção, cara, é o que une esse país ainda, sabe, assim, e é por isso que eu falo que eu tô vendo situações diferentes, e a internet deixa isso muito latente. O Neymar, cara, ele é amado por todo mundo, entendeu? Tirando essa questão política dele, a gente tem que respeitar, porque eu gosto do azul, você gosta do preto, você gosta do verde, você gosta do vermelho, e tá tudo certo, entendeu? Mas a seleção, cara, é que une isso, é a seleção que traz a esperança, entendeu? E a gente, cara, a gente se ajunta em torno disso, né, cara? Todo mundo corre pra ver o Brasil, todo mundo torce. E eu acho que, cara, que nós vai incomodar, viu? Pode ir longe. Vamos. Tá crescendo na hora certa, né? É isso aí. Galera, estamos chegando aqui nos finalmente aqui do Além do Placar 26 com o grande Fabinho aqui. Fabinho, nosso muito obrigado pela participação. Nada, eu que agradeço o convite top. Queremos te dar uma cortesia do Além do Placar 26, eu adoro, personalizado. Ó, pode tirar? Pode tirar? Lembrando, galera, que brevemente aí teremos a loja personalizada aí do Além do Placar 26. Eita, olha que coisa top, ó. Deixa eu falar, ó. Já vou mandar um recado aqui, agora ao vivo, hein? Seu Samuel, seu Davi, Samuel é meu filho mais velho, Davi é meu filho caçula, o Diego é meu irmão e a minha mãe, Dona Maria GC, a senhora é ousada, tá com meu nome, viu? Se sumir, eu vou na casa de cada um procurar, porque tá bonitão, viu, cara? Obrigado pelo convite, papo bom, papo leve. Cara, desculpa alguma coisa aí, se eu falei demais, se eu falei de alguém, mas eu gosto dessas resenhas aí, tô muito feliz de estar aqui, viu, cara? Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão, Viana, pela participação aqui, torcedor, convidado corintiano. Esperamos mais vezes aqui a participação.
Aidan também, muito obrigado pelo dia de hoje. Galera, aproveitando, muito obrigado, Toninho, Lucas Macena, família Macena, que tá nos apoiando aí. Galera, chega lá no Mercado Macena, Avenida Itamaraty, 3067, no Parque Erasmo Assunção. Muito obrigado pelo apoio. E, galera, Deus nos abençoe a todos nós aqui. Teremos mais oportunidades aqui com a graça de Deus aqui. E nosso muito obrigado, galera. Eu posso falar alguma coisinha rapidinho? Pode, claro. É um minutinho, vou aproveitar aqui. Eu prometi pra uma galera, não vou deixar, né? Olha. Fabinho, é o seguinte. Quero apresentar aqui a camisa do Escadão, da Tamarutaca, time da Várzea lá. Apresenta também? Rapaziada. Esse time já ganhou do meu. É presente também? Já ganhou do A gente meu. adora uma camisa, né, velho? Assim, essa Salve, essência Guilherme, nossa. Ivan, todo mundo aí de Escadão aí. Lembra qual Desculpa, não vou Escadão? falar o nome de todo Lembra mundo. qual- Ó, camisa top. Tamarutaca. Essa camisa é do Mocidade? Tem outro time muito forte lá também. Vila Guiomar, você já deve ter Ó. ouvido também. Esse a gente não Top. Salve todo mundo da Vila Guiomar aí. Esse não Ó, perdeu. Vila Guiomar, camisa top. E tem o do resenha do time que eu jogo lá no clube. Dá rapidinho, rapaziada. Aí Não, sim, pode galera, ir. isso aí, mano. Tudo presente? Rapaziada, aqui ó. Resenha, futebol e cerveja, clube de Açatuba. Aí, Master resenha, ó, e top. veterano. Camisa muito E essa aqui é uma camisa que eu nunca usei, ganhei do meu primo, tá? Bem especial pra mim, meu primo Mauro, beijão. Eu vou pedir pra você assinar ela. Ô, maior satisfação. Vamos mostrar pro pessoal, né, meu? Camisa Pô, diferente. essa aí é de colecionador, essa. Essa aí. Isso é Vou bonito, dar um beijo hein? pra bonito, minha hein, mano? esposa, te amo, meus filhos, Ana Lívia e João Lucas, amo vocês, meus pais, minha quebrada. Fabinho, é um prazer imenso falar com você. Todo meu. Muito obrigado, o Thiago e a Aidan, pelo convite. Que isso. Que Deus abençoe todos vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade, tá? E é nóis, mano. Vai, Corinthians! Mas aí. Tamo junto. Nossa, muito obrigado, galera. Deus abençoe a todos. Galera, Até a não próxima. esquece. Triplo C, galera. Curta, compartilhe, comenta aí na rede social. Muito importante para você estar se inscrevendo no YouTube, para curtir essa resenha aqui. É muito importante para nós, para o nosso crescimento e trazer coisas ainda maiores aí para vocês. Valeu, galera. Além do placar 26. Alô, Renan. Valeu.